Pirralho, você é inacreditável. Eu sou sua irmã, sabia? O que você está fazendo no meu quarto à noite? Irmã mais velha. Você pode, por favor, apagar o histórico do meu navegador? Não envie para a mamãe. Neste momento, você olha para sua irmã do pai diferente à sua frente. Sinto minha cabeça doer. Eu a considero como uma irmã de sangue, mas ela tenta me flertar de várias maneiras. Pois há 3 dias, você estava comendo macarrão instantâneo. Quando, de repente, atendeu a ligação do papai. Assim que atendi, ouvi a voz séria do pai. Estranho. Na verdade, pai, eu já estou com uma mulher rica. Antes, eu tinha medo de impactar seus estudos, então escondi de você. Agora estou revelando. Você é uma herdeira rica. Você ficou paralisada ao ouvir. Será que esse pai está com algum problema na cabeça? Estava prestes a perguntar. O pai disse: Agora a filha da sua madrasta já está a caminho para te encontrar. Você se arruma e se prepara para. Ela termina de falar e não espera que você faça mais perguntas. O telefone é desligado. Você ainda não teve tempo de se recuperar. Do lado de fora da porta, há um barulho de batidas. Você rapidamente coloca os sapatos. Um pouco confuso, você vai até a porta e a abre. À medida que a porta se abre lentamente, no segundo seguinte, suas pupilas se contraem. Diante de você está um rosto absolutamente deslumbrante. Ela irradia uma aura de frieza. E na porta, Suvanvan te observa sem reação. Ela rapidamente pega sua mão e, enquanto fala, começa a descer as escadas. Não faço o tio Lu e minha mãe esperarem muito. A voz dela é fria, mas é extremamente agradável de ouvir. Quando você finalmente se senta no carro, você recupera a consciência. Você olha para a fada ao seu lado que te observa atentamente. Você não consegue evitar e pergunta com curiosidade. Você é a filha da Liu Ai que meu pai mencionou? Ao ouvir essa chamada, a irmã mais velha franziu levemente as sobrancelhas. Seguindo a regra. Eu me chamo Suvanvan. A partir de hoje, serei sua irmã. Daqui em diante, você deve me chamar de irmã. Pirralho. Depois de ouvir isso, você deu uma olhada de cima a baixo em Suvanvan. Você não respondeu o que ela disse. Você só quer encontrar seu pai rapidamente agora, para que ele explique o que está acontecendo. Depois que a parameira virou algumas esquinas na cidade, finalmente parou em frente a um luxuoso hotel. Sob a recepção pessoal do gerente do hotel, você e Suvanvan entraram em uma sala de luxo. Você se sentou à grande mesa redonda dentro da sala, olhando para Liu Ai, que estava sentada à sua frente e já tinha quase 40 anos, mas cuja pele ainda era tão branca. Você não pôde evitar e perguntou: O que você vê no meu pai? Curva. Ao lado, Lu Mengdi, vestido com um traje casual de grife, mudou de expressão levemente. O que você está dizendo, Xiaoan? Esta é a sua Liu Ai. Preste atenção na educação. Ao ouvir isso, você fizeram uma careta e disse: Pai, não se engane. Eu não estou falando com você. Estou falando com esta senhora. O rosto do pai estava feio neste momento. Se não houvesse ninguém presente, você com certeza não conseguiria escapar de uma surra. Sua mãe morreu antes de você nascer. Portanto, você passou muito mais tempo com seu pai. Os dois se relacionavam mais como bons irmãos. Ao ouvir suas palavras, Liu Fangfan imediatamente sorriu radiante. Um par de belos olhos olhou para você, sorrindo. Você disse o mesmo que seu pai. Você é realmente uma criança interessante. A partir de agora, você e Vanvan serão irmãos. Vocês devem se dar bem. Eu ouvi seu pai dizer que você acabou de se formar e ainda não encontrou emprego, certo? Por acaso, Vanvan é a gerente geral do grupo Yunxiao. Amanhã, peça a ela para te contratar diretamente. Irmã mais velha nesse momento também olhou para você com um sorriso que tinha um toque de diversão. Claro que não tem problema. Você não acha? Bom pirralho. Neste momento, o canto da sua boca estremeceu. O grupo Yunxiao é uma grande empresa conhecida na região. E você acabou se tornando um filho de papai de forma tão confusa. Isso é tão absurdo que nem em romances ousariam escrever. Após um simples jantar, seu pai e Liu Fangfan queriam que você tivesse mais contato com a irmã mais velha. Eles te deram uma chave da mansão. Em seguida, eles arranjaram uma desculpa e saíram primeiro. 3 minutos depois, dentro da sala luxuosa, você realmente não suportava o olhar fixo da irmã mais velha sobre você. Então, você se aproximou dela e perguntou cautelosamente: Irmã, nós já nos encontramos antes? Por que você está me olhando tanto? Ao ouvir você chamá-la de irmã, o belo rosto da irmã mais velha mostrou uma expressão satisfeita. Então, você pegou o celular e abriu uma conversa. Colocou na mesa e sorriu, com um ar de brincadeira. Eu só estou um pouco curioso. Quando você discutia comigo online, você não falava com tanta firmeza? Mas como é que nos encontramos na vida real? Essas palavras te deixaram confuso. Não entendeu o que ela quis dizer. Você olhou rapidamente para a conversa à sua frente. Não tinha problema até você olhar. Mas ao olhar, você ficou tão assustado que quase perdeu a cabeça. Quando você estava na faculdade, além do trabalho diário. Na verdade, você era um autor de novelas online. Escrevia algumas light novels na internet para ganhar dinheiro.
Mas, há 3 anos, você conheceu online uma mulher chamada Yoon Jian-Van. Ela sempre te deixava mensagens dizendo: por que você sempre escreve sobre enredos de facas nos livros? E você já teve inúmeras vezes a ideia de apagá-la. Mas, curiosamente, toda vez, Yoon Jian-Van te dava boas ideias. E ela apontava com precisão os defeitos nas suas histórias. Mas mesmo assim você ainda acha que ela é uma mulher com problemas na cabeça. E assim ela te atacou com uma frase. E você respondeu com 10. Esse tipo de relacionamento cheio de amor e rivalidade durou nada menos que 2 anos e meio. Não sei se isso é um sinal de que sentimentos estão aparecendo. Ela, inacreditavelmente, te declarou seu amor há 15 dias. Mas na época, você não acreditava em relacionamentos online. Então você a rejeitou diretamente. A mulher que você atacou por 3 anos. Agora, surpreendentemente, ela se tornou sua irmã. Vendo que você finalmente reagiu. Percebendo a sua reação, irmã mais velha sorriu e se levantou de sua cadeira. Ela estendeu a mão e passou nos seus cabelos bagunçados, com um sorriso irônico. Você não disse antes que ia me manter sob seus pés? Por que agora você não está falando? O que você acha que eu deveria fazer para te punir? Ao ouvir isso, você não pôde evitar um arrepio pela sua coluna. Mas ao pensar que você e ela vão viver juntos no futuro, se você se acovardar agora, como será depois? Pensando nisso, você reúne coragem e se prepara para mostrar seu poder. Mas ao se levantar, irmã mais velha parece ter lido seus pensamentos. Com uma expressão inexpressiva, ela pressiona a mão em seu ombro. Direto, eu te derrubei enquanto você estava prestes a se levantar. Bom pirralho. Esqueci. Eu estava entediada e fiz o exame para a faixa preta de Taekwondo. Também procurei um treinador de artes marciais para aprender defesa pessoal. Ao ouvir isso, você imediatamente fica um pouco constrangido e tosse discretamente 2 vezes. Aquela coisa. Irmã, eu estava apenas brincando antes. Pirralho, eu ofendi você antes. Espero que você não guarde rancor. Ao ver sua atitude mudar rapidamente, irmã mais velha se divertiu por dentro. Mas ao pensar, ela percebeu que era apenas o primeiro encontro. É melhor conter-se, para não estragar esse pirralho. Irmã, vou te levar para ver a nova casa. E aproveito para comprar 2 peças de roupa para você. Não dá para se vestir assim formalmente para o trabalho. Você saiu do hotel relutantemente, seguindo-a. Logo depois, a irmã mais velha entrou em uma loja de roupas de marca. Com muita generosidade, ela comprou várias roupas para você. Comparado com as roupas baratas que você usava antes, é como trocar uma espingarda velha por uma nova. Você se sentiu completamente renovado. Dentro do carro, a irmã mais velha tirou um cartão preto e o colocou diante de você. Pirralho. Isso é um dinheiro de bolso que a irmã te deu. Sinta-se à vontade para gastar à vontade. Se não for suficiente, peça mais a mim. Mas você apenas olhou para o cartão e deu uma risadinha. Desculpe. Eu sou do tipo que não come comidas macias. Não vou me tornar um comedor de casadas. E muito menos aceito comida de graça. É melhor você guardar para gastar. Minha mãe disse que tem medo de que você precise de dinheiro agora que acabou de se formar. Ela pediu para eu te dar 1 milhão como um presente de boas-vindas. Mas agora parece que eu me empolguei. Não faz mal. 1 milhão. Você está incrivelmente surpreso. Tossiu levemente e foi pegar. Mas Su Van viu a situação e retirou a mão nesse momento. De repente, surgiu em seu coração a ideia de flertar com você. De repente, seus pensamentos se tornaram confusos. Você não acabou de dizer que não aceita caridade? Um verdadeiro homem cumpre suas promessas, não é? O homem olhou. Pronto. Como pode voltar atrás? A quantia de 1 milhão de yuan estava prestes a escapar de suas mãos. Você ficou nervoso e imediatamente estendeu a mão para pegar. Boa irmã. Eu só estava sendo educada com você. Rápido, me dê o cartão. Então você e ela começaram a brigar. O motorista que estava dirigindo ouviu o barulho. Olhou despretensiosamente pelo espelho retrovisor. Ao ver Su Van sorrindo abertamente, ficou levemente surpreso. A Su que ele conhecia nunca foi uma pessoa de muito sorriso. Mas o que esse pirralho no banco de trás tem de tão especial? Não é possível que ele tenha conseguido transformar a Su Van, que sempre foi tão fria, assim. E naquele momento, após uma disputa pelo lugar no banco de trás, você finalmente conseguiu pegar o cartão preto das mãos da Su Van. Um sorriso de triunfo apareceu instantaneamente em seu rosto. Mas após essa breve alegria, você percebeu que algo estava errado. Nesse momento, você ainda estava em cima da Su Van. Os corpos de vocês estavam quase colados um ao outro. Num instante, você, que nunca havia tido um contato tão íntimo com uma garota, instantaneamente ficou vermelho de vergonha. Especialmente quando você tocou acidentalmente a pele suave da Su Van. Seu coração disparou ainda mais. Justo quando você estava prestes a se levantar e fugir. A Su Van, porém, estendeu a mão e te abraçou pela cintura. Ela aproximou a cabeça do seu ouvido e disse: Pirralho, você é inacreditável. Sua reação agora é realmente adorável. Não estaria surgindo algum pensamento inapropriado em relação à irmã? Assim que essas palavras saíram, você engoliu em seco e rapidamente se afastou.
Virou a cabeça e olhou pela janela, dizendo: quem está com pensamentos sobre você? Uma meia hora depois, vocês chegaram à mansão da grande cidade mágica. Irmã mais velha já estava vestida com um pijama branco, meio deitada no sofá. Um par de pernas longas e pálidas cruzadas. A TV estava passando o mais recente anime. Você acabou de desligar o telefone, olhou para a TV e perguntou, confuso: você não avançou os episódios enquanto eu estava ao telefone? Por que já está quase no final? O que você sabe sobre isso? A velocidade dupla é a mais adequada para acompanhar animes. Que tipo de piada internacional é essa? Velocidade dupla é algo que uma pessoa consegue assistir? Rápido, me passe o controle remoto. Não é possível. Pirralho, eu sou sua irmã. O homem deve fazer a mulher não saber, certo? Daqui a pouco, houve o barulho de duas pessoas na sala. Se fosse outra pessoa, você deixaria passar, mas diante desse rival de 3 anos, é absolutamente impossível. Na manhã seguinte, um feixe de luz quente do sol atravessou a cortina e iluminou seu rosto. Você instintivamente levantou a mão para se proteger. Abri meus olhos atordoados e olhei para o teto desconhecido. Em seguida, você se levantou abruptamente e olhou ao redor. Depois de um tempo, você se deu uma tapa. A dor fez você perceber que tudo o que aconteceu ontem não foi um sonho. Você bocejou e caminhou até o armário. Tire um terno dele. E começou a trocar de roupa. Hoje você precisa ir para a entrevista no grupo Yunxiel. Mas você definitivamente não pretende trabalhar sob essa mulher má, Su Vanvan. A entrevista é só para você fazer uma pose. Foi intencional parecer um pouco ruim e ter sido descartado. Assim que você sair da mansão, o motorista abriu a porta de trás do Rolls Royce respeitosamente. Jovem mestre, Sudai me pediu para levar você à empresa. Por favor, entre no carro. Do outro lado, no escritório do gerente-geral do grupo Yunxiel, Su Vanvan pegou sua foto e colocou na mesa. Em seguida, disse com uma voz neutra: hoje o grupo tem uma entrevista. A pessoa na foto é meu pirralho inútil. Não importa o que ele diga, contratei-o imediatamente. E a secretária Ye, que está no mercado de trabalho há muitos anos, imediatamente entendeu o que Su Vanvan estava insinuando. Pegou a foto da mesa e sorriu. Eu entendi o que devo fazer. Caixa de proteção. Se não houver mais nada, então eu vou primeiro. Após a saída da secretária, Su Vanvan, que estava trabalhando com a cabeça baixa, levantou levemente os cantos dos lábios. Pirralho. Achou que eu não sabia quais eram suas intenções malucas. Ainda quer escapar da mão da irmã? Tudo bem. Em breve será a hora da entrevista. A sala de reuniões da entrevista já está cheia de pessoas. A secretária está sentada na posição principal. Seu olhar afiado percorre um a um abaixo dela. Logo, todos começaram a entregar seus currículos e a se apresentar. São ou universidades renomadas no exterior ou as principais universidades nacionais. Vários entrevistadores olham para os currículos em mãos e acenam com satisfação. Parece que este ano conseguirão uma boa leva de talentos. Porém, a expressão da secretária permaneceu inalterada. Seus dedos continuam batendo na mesa. Parece que está esperando por algo. Finalmente, após todos se apresentarem, só resta você. Um dos entrevistadores homens perguntou, confuso: onde está o seu currículo? Ao ouvir isso, você disse orgulhosamente: não trouxe essa coisa. Eu nunca trago currículo para a entrevista. Depois de dizer isso, uma sensação de satisfação brotou dentro de você, sem saber por quê. Faz tempo que não estava tão arrogante. Se eu não passar nisso, é algo que desafia a lógica. Justo quando alguns dos entrevistadores franziram a testa prontos a reclamar, a secretária Ye, no entanto, começou a aplaudir e riu. Muito bom, muito bom. O pensamento de um gênio é diferente do comum. Ele faz as coisas de uma forma única. Nosso grupo precisa de talentos de alto nível como você. Ao ouvir isso, você ficou atordoado. Os outros candidatos ficaram chocados em seus assentos. Não podiam acreditar em seus próprios ouvidos. Não trouxe currículo e chama isso de pensamento de gênio. E os entrevistadores ao lado eram todos espertos. Ao ver a atitude da secretária Ye, você imediatamente entendeu algo e rapidamente começou a aplaudir em concordância. Essa série de puxa-sacos deixou você confuso. Se ele não dissesse, você nem saberia que era tão incrível. Quando era criança, no escritório do gerente He, a irmã mais velha estava de cabeça baixa, concentrada nos documentos. De repente, a porta do escritório foi empurrada. Você entrou com o rosto cheio de raiva. Irmã mais velha, você está me tramando? Aquele secretário Ye com certeza foi você quem arrumou, não foi? Você realmente quer me prejudicar assim? Perturbada, a irmã mais velha levantou levemente a cabeça. Seus olhos refletiam um fio de frieza. Ela exalava uma forte sensação de pressão. A voz fria e autoritária tinha um tom que não aceitava recusa. Responda, irmã. Você se sentiu um pouco agitado ao ser olhado por ela. Gritou timidamente. Irmã. A irmã mais velha finalmente concordou satisfeita. Em seguida, ela se levantou da mesa. Caminhou até você com seus saltos altos. Estendeu a mão e acariciou sua cabeça, dizendo suavemente: a irmã não vai te prejudicar. A irmã cuida de você.
Ao ouvir isso, você fez uma careta. Cuidando de mim? Flertar comigo está mais para isso. No local de trabalho às 11 da manhã. Você estava sentado em frente ao computador jogando paciência. Os colegas ao redor estavam extremamente invejosos. Afinal, você foi trazido pessoalmente pela secretária e, de cara, já se percebe que é alguém com influência. Mesmo que o ministro chegue, só pode fingir que não viu. Justo então, a tela do seu celular acendeu e apareceu uma mensagem. Esta noite tem um jantar. Após o trabalho, você vai comigo. Ao ver esta mensagem, você levantou as sobrancelhas e mostrou um sorriso de desprezo. Você desligou o celular e o deixou de lado. Se você me chamar, eu vou. Você me trata como um cachorro de estimação? Nesse momento, você percebe que a colega ao seu lado está olhando disfarçadamente para você. Então, você se virou e começou a conversar com ela de forma descontraída. Em outra parte, na sala do gerente, Van Van estava sentada na mesa, olhando as câmeras do computador. Ela estava tão irritada que grunhiu entre os dentes. Maldito pirralho! Tudo bem não responder minhas mensagens durante o trabalho, mas ainda por cima flertar com a colega ao lado. Espere até o fim do expediente para ver como eu vou te pegar. Finalmente chegou às 5 da tarde, hora de sair do trabalho. Você, ansioso, saiu do seu local de trabalho como uma flecha disparada. Com um sorriso empolgado no rosto, você correu para dentro do elevador. Mas quando você saiu do elevador no primeiro andar, você viu uma figura que você realmente não queria ver naquele momento. Você se preparou para se virar, mas foi chamado de volta. Volte aqui. Você parou, fez uma cara de descontentamento e se virou. Você cumprimentou Su Van Van que estava se aproximando. Oi, irmã, que coincidência. Você também gosta de sair do trabalho na hora certa? Su Van Van parou na sua frente. Ela estendeu a mão e, com um sorriso brincalhão, disse, desfrutando do tempo de trabalho flertando com suas colegas. E ainda não respondeu às minhas mensagens. Então, diga-me, como você gostaria de morrer? Sem esperar você rebutar. Su Van Van te levou direto a um hotel luxuoso. Você pensou que era para jantar com Liu Ai, mas ao entrar na sala do hotel, você percebe que dentro está sentado um homem de meia-idade desconhecido. Ele tem uma semelhança de 3 partes com Su Van Van em seus traços. Van Van, você chegou, centese rápido. Faz tanto tempo que não nos vemos e você não disse nada sobre ligar para o papai. Su Minshin, ao ver Su Van Van, seu rosto sério exibiu um leve sorriso. Quanto a você ao lado, ele mal se deu ao trabalho de olhar. Su Van Van puxou você para sentar ao lado dela. Seu pai, ao seu lado, fez uma apresentação em voz baixa. Ao ouvir isso, você não mudou a expressão, mas por dentro, você estava extremamente surpreso. Por meio do seu comedor de casadas, você até sabe algumas coisas sobre a família Su. Mas por que Su Van Van te trouxe para conhecer o pai dela? Você sentou ao lado e ficou ouvindo por um tempo. E finalmente entendeu por que os pais de Su Van Van se separaram. O pai dela estava focado em carreira e interesses. Desde pequeno, fui embora para o exterior, deixando mãe e filha. Agora voltei para trazer a irmã mais velha para o exterior se desenvolver. 10 minutos depois. No final, sabendo que persuadi-la era inútil, a Su Minshin soltou um profundo suspiro. Levantou-se e caminhou em direção à saída da sala. Na decisão de Su Minshin, você estava pensando se deveria ou não confortar a irmã mais velha. Então, você viu ela se aproximar com os olhos vermelhos. Ela enterrou a cabeça em seu peito e começou a chorar convulsivamente. Você também entendeu por que ela estava disposta a te trazer. O motivo era ter alguém para desabafar em momentos como este. Tirando a fachada de frieza, você percebeu o quão frágil ela realmente era. Frágil a ponto de algumas palavras do pai podem fazer com que suas emoções desmoronem. Mas, neste momento, você não fazia ideia da dependência da irmã mais velha diante de você. O quanto ela realmente dependia de você. Já há 3 anos atrás. Naquela época, a irmã mais velha não era nem de longe tão alegre quanto agora. Sempre viveu na angústia do divórcio dos pais. Até que, por acaso, ela viu suas novelas leves que você escreveu. O mundo que você criou é belo. O amor também é maravilhoso. Ela anseia por esse tipo que você descreveu. Um amor puro que pode curar tudo. Uma noite tranquila. Manhã de sábado. Irmã mais velha abriu os olhos, olhando para o teto familiar, um pouco confusa. As memórias da noite passada invadiram sua mente como uma onda. No final, parecia que você a carregou de volta enquanto ela dormia. Pensando nisso, ela rapidamente se levantou e olhou para suas roupas. Seus olhos imediatamente revelaram preocupação. Começou a duvidar de seu próprio charme. Nesse momento, ela começou a duvidar cada vez mais se você é de. A decepção aumenta. Começou a se levantar e trocar de roupa. Ela é extremamente exigente consigo mesma. Mesmo nos finais de semana, ela deve continuar trabalhando. Quando você acordou, já era o meio-dia. Depois de se lavar um pouco, você se sentou no sofá e começou a assistir vídeos. O tempo passou rapidamente e já era 4 da tarde. Neste momento, seu irmão ligou. E aí, onde você está? Esta noite tem um encontro da turma. Você não esqueceu, né?
Você deu um tapa na cabeça, tantas coisas acontecendo esses dias. Eu realmente quase esqueci. Ainda bem que ainda há tempo. Eu já estou indo. Desligou o telefone. Você voltou para o quarto e arrumou-se rapidamente. Pegou as chaves da Maserati em cima da mesa e saiu. Cerca de meia hora depois. Do lado de fora do velho condomínio. Com uma faixa na cabeça. O céu, como um bebê curioso, um grupo. Estava dentro do carro, falando e gesticulando. Uau, você realmente está bem-sucedido, hein? Já está dirigindo uma Maserati. Mas ao ver o curativo na cabeça dele, não pôde deixar de perguntar. O que aconteceu com a sua cabeça? Quem te pegou? Ao mencionar a ferida na cabeça, Luton não pôde evitar um suspiro. Parecia lembrar de algo ruim. Desde que você me contou sobre seu pai na mensagem, eu fui para casa. Mas não importa como eu perguntasse, meu pai não queria dizer que estava se envolvendo com uma mulher rica. No final, minha mãe acabou ouvindo. Então, os dois me perseguiram por 8 quarteirões. Ao ouvir isso, você levantou o polegar para ele em sinal de aprovação. Do outro lado, na mansão do complexo residencial, Su Van, que não podia esperar para voltar depois de terminar o trabalho, originalmente queria provocá-lo, para recuperar as energias, mas acabou vendo um verdadeiro caos na mesa de centro. Ela acessou as câmeras de segurança da sala. Os cantos da boca se ergueram levemente. Pegou as chaves e apontou para a porta de casa. Pirralho. Saiu para a festa sem nem avisar a irmã mais velha. Veja se eu não te dou uma grande surpresa. Do outro lado, no hotel, a mesa da sala privativa já estava cheia de pratos, exalando um aroma delicioso. Só de sentir o cheiro da água na boca. Enquanto todos se preparavam para começar a comer, a porta da sala privativa se abriu. Desculpem, pessoal. Estava com trânsito na estrada, por isso cheguei um pouco tarde. Um homem vestido com um terno de marca apareceu. Ele entrou na sala privativa segurando um buquê de rosas brilhantes. Ele tinha um leve sorriso no rosto. Ele fingiu não se importar, mas deixou à mostra o relógio no pulso. E ao lado, explicou em voz baixa. Esse cara recebeu mais de 5 milhões na demolição de sua casa. 2 dias atrás, ele ainda estava se exibindo no grupo dos colegas. Postou mais de 10 fotos no círculo de amigos se exibindo. Enquanto os dois conversavam, Fan Jian já estava segurando um buquê de rosas e se aproximou da linda estudante Liu Hui. Com um olhar apaixonado e um sorriso suave, ele disse: Hui, isso é algo que comprei especialmente para você quando cheguei. Este buquê de rosas é para a mais bela em meu coração, que é você. Ele começou a falar aquelas frases melosas. Os outros estudantes ficaram com arrepios ao ouvir. No segundo seguinte, Hui aceitou as rosas que Fan Jian deu. Em suas bochechas brancas e rosadas, um sorriso doce apareceu. Logo em seguida, ele virou o corpo na sua direção, com um sorriso de vencedor e um olhar sarcástico. Todos os presentes sabiam que durante a faculdade, você passou 3 anos cortejando Rui, mas ela sempre te deixou na dúvida. E agora ela estava aceitando rosas de outro garoto. Se fosse com eles, eu acho que já estariam desesperados. Mas o que eles não sabem é que, na época da faculdade, no momento em que você foi rejeitado ao se declarar, você perdeu todas as suas fantasias sobre ela. Quando você suspirou e estava prestes a se levantar e ir embora, de repente, um riso familiar veio de fora da sala. Que agitação! Vocês são todos colegas do Xiaoan? Olá a todos, não se importam de acrescentar mais uma pessoa, certo? Quase ao mesmo tempo, eles arregalaram os olhos. É você! Você se levantou abruptamente e olhou para Su Van que estava voltando. Em seguida, diante da expressão atônita de todos, Su Van intimamente envolveu seu braço. Ela olhou em volta para todos. Seus olhos pararam sobre Liu Huiyan. Depois de 2 segundos, ela sorriu e disse: Deixe-me me apresentar. Sou a irmã do Luan. Agradeço a vocês por cuidarem dele antes. Cuidar? Que nada. Soltei-me logo, sua vaca. Você ficou vermelho e nunca imaginou que a irmã mais velha seria tão ousada. Você quis retirar a mão, mas acabou sendo firmemente segurada pela irmã mais velha. Observando a atitude um pouco além do que é permitido dos dois, alguém disse, perplexo: Vocês realmente são irmãos? Porque sinto que é. Ao ouvir isso, o rosto da irmã mais velha sorriu ainda mais, com uma leve risada tranquila. Pode ser porque eu sou apaixonada por irmãos, né? Afinal, ter um irmão tão adorável não vai me fazer cantar. As pessoas olhavam para você com olhares cheios de inveja, e o rosto de Liu Huiyan ficou muito feio. Enquanto todos no local sentiam que algo estava errado, você puxou a irmã mais velha e foi em direção à bolsa. Em uma noite nebulosa sob a luz da lua, um Maserati azul dirigia-se pela rua silenciosa. Você estava dirigindo e a irmã mais velha estava sentada no passageiro, apreciando a beleza da noite. Ela não é uma pessoa que gosta de desperdiçar tempo em coisas sem sentido como olhar a paisagem. Mas não sei porquê, quando estou com você, aquelas coisas sem sentido parecem se tornar significativas. Alguns minutos depois, você falou: Eu sempre tive uma dúvida. Por que você é tão bom comigo?
Ao ouvir isso, retirou seu olhar da janela do carro. E, em vez disso, fixou o olhar em você, que estava dirigindo, e respondeu: provavelmente é porque esta noite a luz da lua está realmente bonita. Ao ouvir essa resposta, você fez uma expressão de incredulidade. Se não quer dizer, tudo bem. Ainda inventa uma mentira tão absurda. Com essa neblina toda esta noite, de onde vem a luz da lua? Essa frase destruiu as expectativas que surgiram no coração de. Seu rosto imediatamente escureceu, e ela disse a você, irritada: Pirralho, você merece estar solteiro. Com você desse jeito, ainda quer encontrar uma namorada? A mulher que pode se interessar por você deve ser alguém especial. No dia seguinte, você, que estava vadiando no trabalho, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz masculina soava calma. A voz tinha um tom autoritário. Sou Su Minshin, pai de Su Vanvan. Eu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas. Hoje à noite, estarei às 8 horas em. Sem esperar ele terminar, você desligou o telefone de forma casual e disse com desdém: Você me chama e eu vou, né? Que loucura! Depois de falar, você colocou o celular de lado. Em seguida, começou a rolar o feed de uma garota em uma rede social. Sua expressão estava especialmente focada. Enquanto isso, no escritório do presidente do grupo Tiamal, em modo mágico, Su Minshin olhou para o telefone desligado e sua expressão se abrandou. Após um tempo, ele discou novamente um número. Encontre uma oportunidade para trazer aquele garoto chamado Luan até mim. Tenha cuidado para que Vanvan não fique sabendo. A ligação foi encerrada. Su Minshin se levantou e caminhou até a enorme janela do chão ao teto. Ele olhou para a cidade abaixo, de uma posição elevada. Um profundo suspiro. Irmã, por que você não consegue entender o papai? Eu faço tudo isso para que você possa caminhar rumo a um palco mais amplo. Só seguindo a mim. É que seu potencial poderá se elevar. O tempo rapidamente chegou à noite. A próspera cidade da mágica também foi novamente envolta pela escuridão. Neste momento, do lado de fora do bairro de mansões Shangni, um Porsche entrou lentamente. Você está sentado no banco do passageiro, observando as mansões isoladas e internacionalizadas ao redor. Você exclamou: Essas mansões devem custar uma fortuna, né? Apenas pessoas ricas podem desfrutar disso. A SUWNWN que dirigia respondeu de forma indiferente. Logo, o carro parou em frente a uma mansão de estilo mais voltado para o estilo ocidental. O Lu Mingo, ouvindo o barulho, saiu pela porta e sorriu. Todos chegaram. Entrem rápido. Esta noite, a Rua FNG está cozinhando pessoalmente. Não dá para comer a comida que ela faz normalmente. Ao ouvir que era sua própria mãe cozinhando, o rosto de SUWNWN instantaneamente ficou um pouco estranho. Olhou profundamente para Lu Mingo. O último também olhou da mesma forma. Um olhar silencioso, mas não disse mais nada. Após entrar na mansão, no kitchen, Li FNG ainda estava preparando um grande banquete. SUWNWN te levou ao segundo andar. Parando em frente a um quarto, disse suavemente: Este quarto foi especialmente preparado para você. Ao dizer isso, a porta se abriu, revelando que não era tão luxuoso quanto imaginava. No amplo quarto, havia apenas uma cama. Não havia nem cobertores, era tão simples que não podia ser mais simples. Mesmo você, que não tem muito requisito para dormir, não pôde evitar se sentir desapontado. Isso é pior do que o quarto do seu aluguel. Ao ver isso, o canto da boca de SUWNWN formou um leve arco. Aproximei-se de você por trás até seu ouvido. Seu corpo sensual quase colou no seu. Senti o toque suave e quente nas costas. Você pensa que deve abrir bem os olhos, corpo fino e reto. Um som suave e macio chegou aos meus ouvidos. Será que você ainda quer dormir no mesmo quarto que a irmã mais velha? Se não tem medo de ser devorado. Não seria impossível, na verdade. Criar o mundo não rola, viu? Essa frase conseguiu te deixar vermelho. Inevitavelmente apareceu na sua cabeça algumas cenas que não deveriam aparecer. Você rapidamente balança a cabeça. Eu te aviso, viu? Nós somos irmãos, lembra? Você pode prestar atenção ao falar? Ao ver sua reação adorável, sorriu e se virou indo em direção ao andar de baixo. Caminhando, sem olhar para trás, disse: Ao lado é o meu quarto. Deve haver cobertores a mais no armário. Leve-os para colocar. Se eu te resfriar, a irmã mais velha vai ficar preocupada. Você a observa descer, rende os dentes. Não entendo por que essa mulher sempre gosta de provocar você. Você entrou no quarto ao lado. Acendeu a luz e entrou pela porta. Mas no segundo seguinte, a cena à sua frente fez você ficar paralisado. Esta não é a casa dela? Como o quarto dela também é tão simples. Quando você arrumou a cama e desceu as escadas, Liu Fangfan, vestindo um avental, saiu da cozinha, com um prato de carne assada na mão. Aquela cor, aquele sabor, você estava quase babando. Quando se sentou à mesa para saborear a delícia, Lu Mingyi e Su Vanvan se entreolharam. Um foi em direção ao banheiro. O outro se virou e subiu as escadas. Ai, de repente estou com um pouco de dor de barriga. Vocês comam primeiro, vou ao banheiro.
Este prato acabou de sair do fogo. Está muito quente. Eu vou subir primeiro para tomar um banho. Pirralho, minha mãe raramente cozinha, então você deve comer bastante. Este é um sabor que vai ficar na sua memória depois de comer. Assim, num instante, na sala de estar só restaram você. Embora você achasse que as ações deles eram um pouco estranhas, você não pensou muito sobre isso. Você pegou os hashis e colocou um pedaço de costela ao molho agridoce na tigela. Você deu uma grande mordida na carne. Após mastigar algumas vezes, sua expressão mudou na hora. Você parou todos os movimentos das mãos. Um gosto salgado e amargo se espalhou pela boca. Esse gosto era como comer folhas de chá cruas. O que aconteceu com a comida da tia não está ao seu gosto? Ao olhar para os olhos preocupados de você engoliu com dificuldade. Depois, você forçou um sorriso que não era natural. Não, não é nada. A comida da tia é realmente deliciosa. Nesse momento, você finalmente entendeu por que aqueles dois estavam correndo tão rápido. No fundo, você estava tão irritado que estava mordendo os dentes. Essa mulher má. Este é o prato que você disse que marcou sua memória. E aquele pai irresponsável. Sabia que seria assim. Não me avisou com antecedência. Que armadilha. Quando terminou de comer tudo da mesa, finalmente saiu do banheiro. Ele te deu um sinal de aprovação e saiu da vila. Não demorou muito e ele voltou. Ele trouxe 2 porções de comida delivery. Depois, ele entregou uma porção a. Os dois começaram a comer na sua frente. Mas isso naturalmente provocou uma reclamação de. Naquela noite, você foi ao banheiro várias vezes. Quando você voltou para o quarto de madrugada, já estava quase desmaiando de tanto ir ao banheiro. Na manhã seguinte, você, que estava resistindo a ir ao trabalho por causa da diarreia a noite toda, foi arrastado para o carro junto com o cobertor. Você queria chorar, mas não tinha lágrimas. Você, que já é um herdeiro rico, por que ainda precisa trabalhar todos os dias? Qual é a diferença entre isso e ser um trabalhador escravizado? Diante da sua resistência, pega metade do seu sanduíche e enfia na sua boca, enquanto você, ao lado, observa a metade do sanduíche que você estava mordendo, ainda com a saliva dela, olhando com expressão confusa. Sua primeira reação é jogar fora. Mas ao pensar que isso foi comido pela, você hesita um pouco. Isso também conta como um beijo indireto, certo? Encarando uma irmã mais velha tão linda como uma deusa. Se você diz que não se sente atraído, isso deve ser mentira. Mas agora vocês estão em uma relação de irmãos. É uma sorte e também uma tristeza. 1 hora depois, no local de trabalho do grupo 3 do departamento de planejamento, você está deitado sobre a mesa, com o olhar vazio. E os outros colegas também olham curiosamente para cá. Normalmente, você é quem mais vadiava. Agora você está totalmente desanimado. Será que você se divertiu demais ontem à noite? Isso é um tópico. No escritório, Suvanfa apoiou o queixo e pensou em muitas coisas. Depois de um tempo, ela falou: Você está namorando? Essa pergunta inesperada deixou a secretária aí sem palavras. Sua primeira reação foi achar que havia algo errado com seus ouvidos. Essa Surré, que é mais fria que um iceberg. Na verdade, faria uma pergunta sobre amor como essa? A secretária hesitou um pouco. Sua mente começou a trabalhar rapidamente. Ela se aproximou um pouco de Suvanfa e, com a voz baixa, perguntou de forma cautelosa: Você está se referindo a alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto? Ela estava ao lado de Suvanfa há 2 anos. No começo, havia filhos de famílias ricas a procurando, mas desde que Suvanfa cortou os laços com um deles, ninguém se atreveu mais a cortejá-la. Será que Surrey está interessada nela? Ao pensar nisso, a secretária Ye não conseguiu evitar. Retirou-se 2 passos com um pouco de medo e disse: Surrey, eu já tenho namorado. Não dá, sério. SWNWN olhou para ela sem saber o que dizer e disse: Estou falando de um homem. Ao ouvir isso, a secretária Ye finalmente relaxou. Então ela se aproximou de SWNWN e começou a sussurrar: Pode orientar sua namorar. Ela pode se gabar disso a vida inteira. Mas quando uma grande quantidade de informações entrou na cabeça de SWNWN, ela acenou com a cabeça, como se entendesse, mas não entendesse bem. Decidiu tentar o que a secretária Ye disse com você. Se possível. Ela analisou. Ela já deu várias dicas, claramente. Mas você não teve nenhuma reação. Ao mesmo tempo, em uma cafeteria na Cidade Mágica, Lu Titin estava sentado com 2 homens em trajes pretos. Um deles tirou uma nota vermelha do bolso. Estimando grosso modo, parecia ter cerca de 20.000. Colocando na mesa, disse calmamente: Desde que você nos ajude a trazer Lu N, esse dinheiro será seu. E você não precisa se preocupar que vamos machucá-lo. Apenas nosso chefe quer conversar com ele sobre a senhorita Su. Como pai, é normal se preocupar com a filha. Isso é normal, não é? Lu Tongtin observou os dois. Na verdade, ele estava apenas indo ao supermercado comprar 2 pacotes de lenços. Não esperava que, ao sair do supermercado, esses 2 o trouxessem até aqui. Eles se autodenominaram como pessoas que trabalham para o pai de SWNWN. Quem vocês pensam que são?
Eu pareço o tipo de pessoa que trai os amigos? Quem é o Lu? É meu irmão. Vocês acham que um pouco de dinheiro sujo pode me fazer trair meu melhor amigo? Ele não terminou de falar. Em seguida, outra pessoa tirou do bolso uma nota e a colocou sobre a mesa. Lu Tongtian, ao ver isso, tossiu 2 vezes e disse: Eu realmente entendo a preocupação de um pai com a filha. Ele pegou o celular, encontrou seu número e ligou. Depois de um tempo, a chamada foi atendida. Velho Lu, o filme que você me pediu para encontrar. Eu consegui com dificuldade pegar de um amigo. Eu te enviei a localização. Vem pra cá agora. Ele disse isso e desligou antes que você pudesse responder. Com a expressão sem palavras dos dois. Sorriu com uma expressão de satisfação. Da próxima vez, se tiver esse tipo de trabalho, me procure. Eu dou um desconto para vocês. Meia hora depois. Você, que saiu furtivamente da empresa. Assim que saiu pela porta da empresa, foi amarrado em uma van. A van acelerou rapidamente. E você dentro do carro se debatia desesperadamente, mas sem sucesso. Você olhou para os 2 homens de preto dentro do carro com um olhar aterrorizado. Em pouco tempo, o carro entrou no estacionamento subterrâneo de um prédio. Aqui é exatamente o departamento do Grupo Tiamal. Minutos depois, no escritório do presidente. Garoto, você tem muita coragem, hein? Você teve a audácia de desligar meu telefone. Estava deitado na cadeira do chefe, olhando para você, que estava sendo segurado por 2 seguranças. Ele pegou um charuto do armário, acendeu depois de comprá-lo. Você disse sem expressão: Vou deixar claro desde o início. Você está cometendo um crime. Acha que se a souber o que você fez, ela não viria logo aqui para te matar? Não deu atenção ao que você disse. Em vez disso, ele se levantou e foi até a janela. Ele olhou para a cidade próspera lá embaixo. De costas para você, ele disse calmamente: Desde que a te trouxe para me ver, eu já sabia que você ocupa um lugar importante no coração dela. Você ocupa uma posição muito importante. Portanto, desta vez eu fui muito discreto. Pirralho, estou te avisando. Vocês dois não combinam. Você só vai arrastá-la para baixo. Afaste-se da minha filha. Eu te dou 5 milhões. Ao ouvir isso, você finalmente entendeu. Ele pensou que estavam juntos, mas mal sabe ele que vocês só têm 3 anos de ligação. Mas você sabe muito bem como a te trata. Então, no próximo segundo, você apontou o dedo para o nariz do e disse: Antes de me amarrar, você deveria ter me conhecido melhor. Você sabe como ela ficou triste depois que você saiu naquele dia? Ela chorou muito triste. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas definitivamente não pode comprar amor. Como você falou muito rápido. Seu peito subia e descia, mas sua expressão estava extremamente firme. Você não se sentiu nem um pouco arrependido pelo que fez. O rosto de Suminshin imediatamente escureceu. Ele andou por esta cidade mágica por tantos anos, e nunca tinha sido xingado assim, com alguém apontando o dedo para ele. Antes que ele pudesse dizer algo, você apenas deu uma tossida fria e se virou, saindo do escritório. 2 seguranças, vendo que o chefe não disse nada, decidiram não interferir e se afastaram discretamente. Em breve, no imenso escritório, só restou Suminshin. Foi exatamente nesse momento. A pequena divisória do escritório se abriu. Uma sombra apareceu. Era Su Van Van. Ela ouviu perfeitamente o que você acabou de dizer. Ao lado, Suminshin sentiu um certo arrependimento. Se soubesse que seria assim, ele não deveria ter deixado Su Van Van vir. Pensava que você deixaria Su Van Van por dinheiro imediatamente, mas não esperava que a situação chegasse a esse ponto. Eu já percebi. Ele é essencialmente diferente de você. Portanto, por favor, não venha mais atrapalhar minha vida. Uma frase para resumir. Então, Su Van Van também se virou e saiu do escritório. Do outro lado, você, saindo do grupo Tianshu, estava se preparando para pegar um táxi de volta à empresa e continuar vadiando. De repente, um Rolls-Royce parou ao seu lado. A janela do motorista desceu. O que te surpreende é que a pessoa que chegou era sua madrasta, Liu FNG. Ei, Lu N, que coincidência! A tia estava preparando algo gostoso para você e Su Van Van à noite. Se você não estiver ocupado, vamos ao supermercado comprar comida com a tia. Ao ouvir que Liu FNG ia fazer um grande jantar à noite, a sua expressão imediatamente mudou e você sorriu timidamente. Ah, na verdade, eu estava pensando em voltar para casa descansar. À noite, talvez. Se você não for, eu contarei para Su Van Van que você saiu escondido do trabalho. Acha que ela vai te punir como? Ao ouvir isso, você suspirou. Esforçando-se para esboçar um sorriso, você disse: Na verdade, eu gosto muito de fazer compras. No final, você ainda foi forçado a entrar no carro da madrasta rica. Sentado no banco do passageiro do Rolls-Royce, você tentava confortar seu estômago, enquanto silenciosamente chorava. Com o rugido do Rolls-Royce, indo em direção ao supermercado de alimentos frescos mais próximo. Mas alguns minutos depois, você percebeu que o carro, sem perceber, havia chegado em frente ao prédio do grupo Yun Xiao. E foi nesse momento
que parou o carro na beira da estrada e disse com um leve sorriso: Certo, Luene, sobre o jantar. Você deve comer com a Su Van Van. Eu e seu pai vamos viajar nos próximos dias. Claro, se você quiser comer, a tia pode preparar. Ao ouvir isso, você desceu do carro sem hesitar e disse: Tia, não precisa. Obrigado. Dito isso, você correu para dentro da empresa. Mas o que você não esperava era que, ao dar o primeiro passo na entrada da empresa, Su Van Van já estava na porta do elevador, franzindo a testa para você. Você só pôde fazer uma cara de sofrimento e acompanhá-la até o escritório do gerente-geral. Su Van Van estava reclinada na cadeira, e um ar frio e elegante pairava em seu rosto. Era como se ela estivesse julgando um criminoso. Meu bom irmãozinho, normalmente você vadiaria livremente durante o horário de trabalho, tudo bem. Mas por que você teve coragem de sair escondido desta vez? Você está tremendo de medo enquanto fica parado. Que vergonha! Eu não posso deixar de comentar, né? Vou te dar 3 segundos para pensar. Assim que o tempo passar, se você não falar, a partir de amanhã, você vai limpar os banheiros. Neste momento, seu ódio por Luton Tian sobe novamente. Se não fosse por esse cara que trouxe aqueles discos pornográficos que o tentaram, isso não teria causado essa situação atual. Mas você ainda apertou os dentes e contou a verdade. Ao ouvir que a razão era tão vulgar, até Su Van Van não pôde deixar de ficar sem palavras. O meu charme não é suficiente? Por que esse irmãozinho ainda quer sair para procurar amantes? Ela se levanta e vem em sua direção. Já que é assim, então vou te punir. Você vai comigo fazer compras amanhã. Se você ousar recusar, você estará em sérios apuros. Exatamente nesse momento, a secretária entrou e, ao ver aquela cena, ficou confusa e perguntou: Ei, Surre, você não tinha saído agora há pouco? Voltou tão rápido? Ao ouvir isso, você arregalou os olhos e respondeu com raiva: Meu Deus, você também não saiu às escondidas? Por que só eu estou sendo punido? Eu não aceito isso, vou protestar. Su Van Van ficou pensativa por um momento, apoiando o queixo. Tudo bem, então me penalize me fazendo acompanhar você às compras. Você já começou a xingar por dentro. Verdadeiramente 6. As mulheres são realmente seres irracionais. Noite. Você se revirava na cama, sem conseguir dormir. Lembrando-se da ameaça da Su Van Van, essa mulher má, durante o dia, que teve a ver com você e seu irmão assistindo a filmes pornôs. E nem sabia de onde. Salvou as mensagens entre você e seu irmão. Quanto mais pensava, mais irritado você ficava e, finalmente, reuniu coragem. Saindo discretamente do quarto. Na ponta dos pés, fui até o quarto da Su Van Van. Depois, encostei o ouvido na porta, confirmando que não havia movimento dentro. Só então, com o coração agitado, segurei a maçaneta. Se fosse antes, você com certeza não faria algo assim, de entrar de forma clandestina no quarto de uma garota. Mas ao pensar que no celular da Su Van Van há meu passado sombrio, eu ainda assim reuni coragem. A porta do quarto se abriu. Eu entrei silenciosamente na ponta dos pés. Como as cortinas estavam fechadas, tudo que vi foi escuridão. O ar estava impregnado com um perfume que era só das mulheres. Havia uma figura deitada na cama, tranquilamente. Sob as cobertas, uma perna lisa e delicada apareceu. Isso me fez olhar mais uma vez. Em seguida, eu balancei a cabeça e desviei o olhar. Aproximando-me, cobri a perna da Su Van Van com um cobertor. E então, olhou ao redor. Você finalmente conseguiu encontrar na mesa de cabeceira. Achou o celular que estava carregando. Ao abrir, como esperado, pediu senha ou desbloqueio por impressão digital. Diante disso, você teve que reunir coragem e ir para o outro lado da cama. Olhando para Su Van Van, que estava dormindo com os olhos fechados na cama. Você, tremendo, estendeu a mão. Justo quando você estava prestes a pressionar a mão de Su Van Van na tela. Mas, de repente, ela agarrou seu pulso. E a mão dela segurou seu pulso de forma firme. Ela te puxou para junto dela, enquanto você estava meio deitado ao lado da cama. Antes que você pudesse reagir, aqueles longos pés se prenderam na sua cintura. Então, você ouviu o sussurro de Su Van Van ao seu lado. Cachorro-homem, você é meu. Ao ouvir isso, seu coração já estava na sua garganta, e você suspirou aliviado. Era apenas um sonho. Mas o que significa cachorro-homem? Será que essa mulher tem namorado? Mas isso é normal. Quem mandou ela ser tão bonita? Com certeza não faltam pessoas a perseguindo. Mas não sei por quê. Você se sente inesperadamente um pouco triste. Não dá tempo de pensar muito nisso. Você rapidamente colocou a mão de Su Van Van na tela para desbloquear. Depois de deletar as fotos, você se desvencilhou dos braços de Su Van Van. Depois de colocar o celular de volta no lugar, você saiu silenciosamente do quarto. No quarto escuro, Su Van Van estava deitada na cama com o rosto levemente ruborizado. Na manhã seguinte, assim que o dia começou a clarear, o canto dos grilos veio do lado de fora. Quando Su Van Van saiu do quarto, você, vestindo um avental, estava saindo da cozinha com uma panela de mingau. Você a cumprimentou naturalmente. Levante-se e venha rápido comer o café da manhã.
Su Van se aproximou da mesa e se sentou, olhando você pegar a tigela e servir o mingau com um sorriso encantador. Ela soltou um sorriso encantador. Irmãozinho, você não acha estranho? Quando acordei, todas as fotos do meu celular tinham sido completamente deletadas. Você diz, quem poderia ter feito isso? Ao ouvir isso, seu coração deu um salto. Felizmente, você já estava preparado psicologicamente. Com uma expressão inalterada, você respondeu: não sei, talvez tenha sido um ataque de hackers. Os hackers de hoje são realmente habilidosos. Eles podem facilmente invadir o celular de alguém, fazendo algumas coisas ilícitas. Ao ouvir isso, o sorriso no rosto de Su Van se tornou mais forte. Ela não desmascarou sua atuação. Após terminar o jantar, os dois trocaram de roupa e saíram de casa. Para evitar ser visto como um palhaço, Su Van escolheu um carro nacional de mais de 100 mil no estacionamento, porque não era feriado. Durante o caminho, praticamente não havia tráfego. Em pouco tempo, os dois chegaram ao maior shopping de Modu. Os dois caminharam em direção ao shopping. Você parecia um pouco relaxado e perguntou com desdém: diga o que você quer comprar primeiro. Se você comprar mais um monte de coisas, eu não vou te ajudar a carregar. Ao ouvir isso, Su Van levantou a mão e apontou para sua cabeça. Muitas pessoas querem me ajudar a carregar as coisas, mas você não dá chance. Seu irmãozinho, como você ainda se atreve a reclamar? Você merece estar sozinho, totalmente solteiro. Ao ouvir isso, você imediatamente ficou descontente e reclamou: você ainda tem coragem de falar de mim? Você é 2 anos mais velho que eu e também é um solteirão. Se não arrumar alguém para casar logo, cuidado para não se tornar uma solteirona mais velha. Quero ver quem vai querer você. Assim que essas palavras saíram, a atmosfera de repente ficou silenciosa por alguns segundos. Então, o barulho do shopping foi interrompido pelo seu grito agudo. Um tempo depois, Su Van entrou em uma loja de batons. Atrás, você seguia, com um olhar melancólico e esfregando a bunda. Senhorita, você gostaria de ver os batons? Temos vários modelos muito populares no mercado aqui. E este aqui é o modelo mais recente. A funcionária da loja sorriu e pegou do balcão um batom com uma embalagem refinada. Su Van olhou para as quase 100 opções na prateleira. Batons vermelhos começaram a entrar em estoque. Enquanto isso, você estava sentado na porta pegando o celular e enviou uma mensagem para Lu Tongtian. Filho rebelde, você se atreveu a se aliar a estranhos contra mim. Como você pretende morrer desta vez? A resposta veio instantaneamente. Tudo bem, eu já te conheço. Assim, amanhã eu te convido para uma massagem. E vamos direto para o padrão mais alto. Não posso falar mais, o supervisor chegou. Você ficou sem palavras. Esse filho rebelde sempre lida com essas situações com algumas respostas superficiais. Você acabou de desligar o celular. Su Van veio com um batom nas mãos. Ela piscou para você e perguntou: este tom combina comigo? Ao ver isso, você se levantou e olhou mais de perto. Depois, segurando a risada, você balançou a cabeça. Você simplesmente não combina com isso, melhor deixar o batom de lado. Com a beleza de Su Van, mesmo sem essas coisas para se enfeitar, ninguém se compara a ela. Olhando para você sorrir, Su Van também perdeu a vontade de escolher, devolvendo o batom à funcionária. Ele simplesmente arregaçou as mangas inexistentes e foi até você. Ousou rir da irmã. O irmãozinho realmente precisa ser disciplinado. Vendo Su Van se aproximar com uma expressão hostil, o sorriso no seu rosto desapareceu gradualmente substituído pelo medo. Depois, como esperado, você levou um puxão de orelha. E depois foi arrastado por Su Van. Depois de fazer compras no shopping o dia todo, isso finalmente trouxe alívio. Não sei qual homem azarado será escolhido por essa mulher má no futuro. Os homens vão se interessar por essa mulher má, se for arrastado para fazer compras todos os dias. Só de pensar já dá medo. No dia seguinte, Su Van acabou de abrir os olhos e viu que havia um batom cuidadosamente colocado na mesa de cabeceira. Usando um batom com embalagem delicada. Era exatamente aquele que ela mostrou a você ontem. Ela ficou um pouco surpresa. Uma volta de vermelho não é suficiente para animar. Mas o mais importante é que este vermelho foi você quem comprou para ela. Su Van foi até a penteadeira e passou o batom. Ela pressionou os lábios vermelhos. Seu rosto delicado exibia uma alegria difícil de conter. Esse cara também é tão desajeitado. 9 horas da manhã, departamento de planejamento. A atmosfera na sala estava um pouco tensa. Afinal, o resultado da reunião afetaria os próximos meses. Se conseguiriam obter um bom projeto, ganhar mais comissões. E você estava relaxado, assistindo a vídeos tranquilamente em um canto. Em breve, veio um som nítido de saltos altos do lado de fora do escritório. Logo em seguida, a porta do escritório se abriu. Van e um grupo de altos executivos chegaram. Neste momento, ela não estava mais na sua frente. As garotas estavam se divertindo. As pequenas garotas. Apenas aqueles olhos frios transmitiram uma grande sensação de pressão aos funcionários presentes. Su Van se sentou na posição principal à frente.
Olhou para as pessoas na sala de reuniões. Depois de hesitar por 2 segundos em você, respondeu. Todo mundo já estava presente. Então, vamos começar. Espero que suas propostas não me decepcionem. Yui. O suor frio começou a escorrer pelas costas de todos. Na sala de reuniões, provavelmente só você não foi intimidado pela aura de Su Vanvan, a poderosa sensação de pressão. Na ordem. Primeiro, o grupo de planejamento. Um homem magro com olheiras profundas. Ele usava óculos e se aproximou da tela grande. Depois de uma respiração profunda nervosa, ele abriu a boca lentamente. Alguns minutos depois, você ouvia o homem de óculos falando um monte de coisas. Ele bocejou, com sono. No segundo seguinte, um olhar frio foi direcionado a você. Assustou você. Assustado, você rapidamente endireitou as costas. Ao ver a situação, Su Vanvan finalmente acenou com a cabeça satisfeita. Com a conclusão dos relatórios dos 2 grupos anteriores. Por fim, chegou a vez do grupo 3, que é você. Você se levantou preguiçosamente e foi em direção ao grande telão. Você começou a ler o plano apresentado pelo líder do grupo com muita formalidade, sem nenhum destaque. Mas, mesmo assim, Vanvan parecia muito séria. Os executivos só balançavam a cabeça e suspiravam. Os planos dos outros 2 grupos pelo menos eram aceitáveis. Mas o plano do seu grupo realmente era impossível de ser ouvido. Justo quando os executivos estavam prestes a fazer suas avaliações sobre você. Su Vanvan, no entanto, começou a aplaudir naquele momento. Ela disse com uma expressão calma. Lu N apresentou bem, e o plano também está bom. Assim que ela disse isso, a sala de reuniões ficou subitamente em silêncio. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir uma agulha cair, e todos tinham expressões de incredulidade. Um plano claramente remendado é considerado bom? Os executivos trocaram olhares. Um brilho reluzente apareceu em seus olhos. E rapidamente começaram a aplaudir com entusiasmo. Um sorriso radiante se formou no rosto enquanto ela elogiava. O plano do grupo 3 realmente não é ruim desta vez. Este jovem tem um grande potencial. Parece que nosso grupo vai ganhar mais um talento. Eu acho que este plano é viável. Sugiro que passe direto. Os outros se entreolharam. A mente ainda estava confusa, mas o corpo já estava aplaudindo automaticamente. Após a reunião ser encerrada, você saiu da sala de reuniões ansiosamente. Voltou ao seu posto rapidamente e ligou o computador. Começou a reproduzir o novo anime lançado. Su Vanvan acabará de voltar ao escritório. A secretária Ye, que a seguia, segurava documentos e sorria. Você não está dando tratamento especial porque o jovem Lu é seu irmão, está? Portanto, você está dando a ele um tratamento especial, certo? Para isso, Su Vanvan apenas respondeu com 4 palavras. Exércitos arrogantes sempre são derrotados. Se por muito tempo apenas o pessoal do grupo 1 se beneficiar, então, os outros 2 grupos perderão a vontade de competir. Isso não é bom para a ambição dos outros funcionários. Um dia agitado logo chegou ao fim. Na entrada do prédio da empresa, um Porsche estava parado silenciosamente. Depois de um tempo, o motorista voltou e entrou no carro. Su Vanvan, sentada no banco de trás, disse cautelosamente. O jovem Suelo disse que tinha um assunto sério a tratar à noite. Pode ser que ele volte um pouco mais tarde. Vanvan acenou com a cabeça. E do outro lado, na entrada do Jinshi Massage City, 2 funcionárias vestindo quipaus vermelhos e um par de recepcionistas de salto alto preto estavam cumprimentando as pessoas que passavam. Em pouco tempo, um táxi parou em frente. Você desceu do carro e olhou para o spa à sua frente. Olhando para o lado, perguntou desconfiado ao Lu Tongtian. Você tem certeza de que este é um spa legítimo? Deixa eu te dizer, cara. Eu só estou um pouco cansado nesses últimos dias. Por isso, queria uma massagem para relaxar. Não venha me arranjar aquelas coisas esquisitas, tá? Lu Tongtian respondeu sério. Fica tranquilo, amigo, é tudo de acordo. Os 2 caminham em direção à cidade das massagens, com uma moça à frente. Depois de pagar, eles vão até uma das salas. Estavam prestes a entrar. Então ouviram um grito severo da recepção. Não se movam. Entreguem tudo para mim. É a polícia de Mágica Cidade. Vestindo pijamas por dentro, com um casaco preto por fora. Su Vanvan saiu te guiando. Isso é o que você chama de fazer coisas sérias? Você realmente é meu bom irmãozinho. Você realmente trouxe orgulho para sua irmã. Uma voz fria misturada com o vento gélido entrou em seus ouvidos. Você abaixou a cabeça, sem coragem de falar. Estava pensando que nunca tinha experimentado uma massagem até agora. Apenas queria tentar. Mas, para minha surpresa, nem comecei e já fui pego. O pior é que essa mulher má, Su Vanvan, ficou sabendo. Agora sua castidade está completamente arruinada. No caminho de volta para casa de carro, os 2 sentaram-se silenciosamente no banco de trás. Não disseram mais nada. A atmosfera começou a ficar um pouco opressiva. Deixa você um pouco sem fôlego. Em pouco tempo, o carro entrou no bairro de vilas luxuosas. Depois de dirigir um pouco mais para frente, parou em frente à casa. Você desceu do carro, sentindo-se culpado.
Abriu a porta e entrou na sala de estar iluminada. Como o ar-condicionado estava ligado, a temperatura estava um pouco mais alta. Su Van tira diretamente o casaco preto que estava usando. Ela se virou e disse de forma indiferente: vá se deitar no sofá. O que você está tentando fazer? Você encolheu o pescoço. Su Van lançou um olhar para você, rindo por dentro. O quanto esse irmãozinho atrevido é ousado. Ele mesmo tem medo de se ver fazendo algo assim. Ontem, até lhe dei uma chance e não serviu de nada. Tem intenções, mas falta coragem. Você não queria uma massagem? Um pouco mais à frente. Considerando que você é meu irmãozinho, hoje farei uma exceção e vou te ajudar com uma massagem. Ao ouvir essas palavras, você caminha até o sofá, acreditando, mas com dúvidas. Deitou-se de bruços. Em seguida, ela começou a conversar com você enquanto atendia. Se você realmente está se sentindo cansado. Na verdade, não precisa ser necessariamente 3 horas completas. Se for o caso, você pode vir para o meu escritório e descansar deitado. Desde que outros funcionários não vejam, isso não é bom. Você é um anjo? Você não pôde deixar de perguntar. Neste mundo, acredito que só um anjo seria tão bom com você. Ao ouvir isso, Su Van, que estava te massageando, seu rosto frio revelou um sorriso encantador. Ela não conseguiu resistir e se inclinou para te sussurrar. É para conversar. A irmã é um anjo que pertence apenas a você. O que houve? Uma frase por vez. Ela respondeu. Isso fez você instantaneamente ficar vermelho. Por conta própria. Ela disse isso de propósito para te deixar confuso. Ao ver sua reação adorável, o sorriso no rosto de Su Van ficou mais intenso. Ela não pôde resistir e te abraçou levemente por trás. O que você quer fazer? Você. Este gesto tão íntimo claramente parece um pouco estranho. Não se mexa, deixe eu te abraçar direito. A irmã quer dar um abraço no próprio irmão. Isso é normal, né? Quem mandou eu ser tão protetor com meu irmão? Você não se atreve a falar, seu rosto fica cada vez mais vermelho. Depois de um bom tempo, Su Van finalmente se levantou e foi em direção ao quarto no andar de cima. Não disse uma palavra. Você até achou um pouco triste, mas rapidamente reprimiu esse pensamento, repetindo para si mesma que isso estava errado. Ela é minha irmã. Ela só está fazendo isso porque mimou o irmão. Como eu poderia ter pensamentos inadequados sobre ela? O que você não percebeu é que Su Van, de costas para você, subindo as escadas. Neste momento, seu rosto bonito já está ruborizado. Ao pensar na ousadia de antes, seus passos subindo as escadas automaticamente aceleram. Que sorte que quase não consegui resistir. Na manhã seguinte, por causa do que aconteceu na noite anterior, Su Van não conseguiu dormir bem a noite toda. Então os dois decidiram simplesmente tirar um dia de folga. Su Van, de shorts, está na sala, deitada no sofá assistindo a um filme. Você está sendo forçado a deitar em suas pernas. Embora tenha sido forçado. Mas não posso negar. As pernas da irmã são realmente cheirosas e elásticas. Alguns solteiros talvez nunca experimentem isso na vida. A atenção de Su Van está completamente em você. Estar sob o mesmo teto que a pessoa que você se importa. Tendo os mesmos hobbies. Podendo imaginar uma vida tranquila no futuro. Não é isso que ela sempre buscou? É tão bom ter você por perto. Su Van de repente disse. A aceno da equipe. Ao ouvir isso, você acena com a cabeça seriamente. Realmente branco. PFFT. Não está certo. O que quero dizer é que é realmente bom. Olhando para sua explicação nervosa, Su Van ri abertamente, combinando com seu rosto perfeito em forma de semente de melão, deixando você completamente pasmo. Somente na sua frente. Su Van rirá de coração. Quando está sozinha, ela tende a pensar involuntariamente em coisas do passado, ou em coisas do futuro. O filme rapidamente chega ao seu fim. Você olha para Su Van, pisca e diz com vozeirinho. Irmã está com fome, quero papinha. Então, a irmã vai te levar para comer. Após trocar de roupa, você e Su Van saem de casa e entram no carro. Ainda escolheram aquele carro nacional discreto. Saindo do condomínio, você a levou a um restaurante de hot pot perto da escola. Depois de pegar a carne grelhada e 2 porções de bife com pimenta preta, você não pôde resistir e começou a comer vorazmente. Ao mesmo tempo, você não se esqueceu de olhar para Su Van, que estava sentada à sua frente. Ao vê-la comendo em pequenas mordidas, respira fundo. Um momento. A senhorita não está acostumada com isso. Depois de terminar a refeição, para não desperdiçar este dia de folga, você levou Su Van para a cidade universitária. Passearam pela rua de comidas e pela sala de jogos. Assim que chegaram ao local, Su Van puxou você até uma máquina de pelúcias, apontando para o panda rosa dentro dela. Você a olhou surpreso. Pensou que ela realmente poderia gostar desse tipo de brinquedo de pelúcia. De repente, dizia isso enquanto ia até a máquina de moedas para pagar com QR Code. Pegou apenas 10 fichas de jogo e voltou para a máquina de pelúcias. Sorriu confiante. Fique atenta, garota. É essa máquina de pelúcia. O irmão domina com uma mão.
Su Vanvan dá um tapa na sua cabeça, do tamanho de uma coxa. Apresse-se para pegar, se não conseguir. Eu vou contar para o tio sobre você ser pego no banho. 20 minutos depois, Su Vanvan olha para a testa sem expressão, com suor frio. Você diz calmamente. Já gastamos cerca de 200 moedas, né? Já daria para comprar vários brinquedos. Você consegue, ou não? A maior humilhação para um homem é dizer que ele não consegue. Então, você bate com raiva na máquina de jogos e acerta o botão. O gancho desce lentamente. O gancho, por acaso, pega as etiquetas na cabeça de 2 brinquedos. Sob os olhares surpresos de você e Su Vanvan, cai em uma abertura ao lado. Você se agacha e pega um azul, o panda e o panda rosa. Imediatamente sorriu orgulhosamente para Su Vanvan. Viu? Esta é a minha verdadeira força. Peguei 2 diretamente. Traga aqui. Perdendo tanto tempo. Com o céu escurecendo lentamente, vocês terminaram este dia maravilhoso, porque no dia seguinte, teriam que voltar ao trabalho. Às 8 da manhã, dentro do escritório do gerente. Um pouco. Um prato. Irmão fedido, você está realmente comendo ou só de brincadeira? Você é só um comedor? Você, com os dentes cerrados, massageia os ombros de Su Vanvan. Esta última com uma expressão de prazer. Se fosse antes, você já teria ensinado essa mulher a se comportar, mas pensando em suas próprias fraquezas. Acabou aguentando. Pequeno Anzi vai pegar nosso copo de arroz. Quer beber xixi? Oh, você ainda se atreve a discutir comigo? Então eu preciso contar para o tio. A irmã quer quente ou morno. Falando isso, pegou o copo de água da mesa e foi até a máquina de água para pegar um copo de água quente. Chegou na frente do ar-condicionado e deu uma sopradinha. Depois de tocar no copo e ver que não estava muito quente, ele finalmente se aproximou de Su WNWN e lhe entregou. Su WNWN, que o observava a cada movimento, sorriu ao receber. Ter um irmãozinho que pode ser mandado realmente é tão confortável. Não ter que fazer nada pessoalmente é simplesmente maravilhoso. Depois de encher o copo, você também estava cansado. Você se jogou imediatamente no sofá ao lado. Começou a jogar um determinado jogo de 3 letras. Isso é muito mais confortável do que ficar no escritório vadiando. E ainda por cima, não se preocupe em incomodar ninguém. Su WNWN, ao ver a cena, não estava incomodada. Na verdade, essa situação era do agrado dela. Assim, evita que você saia por aí assediando, caso alguma flor silvestre o atraia. Onde ela encontraria um irmão tão obediente? A tarde passou rapidamente. Chegou a noite. Liu Fangfan, que já voltou da viagem, ligou. Ela disse que comprou algumas iguarias locais para jantarmos juntos à noite. No caminho de volta para casa, você se lembrou das consequências da última vez que fomos jantar. Com um certo receio, você disse para Su Vanvan ao seu lado. Vamos deixar claro, tá? Se a tia Liu cozinhar esta noite, me avise quando você estiver pronto para dar o fora. Vamos fugir juntos. Eu não quero passar a noite inteira no banheiro de novo. Su Vanvan não lhe deu atenção. Ela estava distraída jogando no celular. Quando chegaram à residência Altin, você ouviu que era seu pai que estava cozinhando. Você então respirou aliviado. Você foi até o sofá e se jogou nele. Ligou a TV casualmente, preparando-se para passar o tempo. Su Vanvan veio logo atrás. Ela se sentou ao seu lado, mas ainda manteve uma certa distância. Neste momento, Liu Fangfan pegou um pedaço da mesa. O bolo de feijão vermelho foi oferecido a você com um sorriso. Pequeno An, seu pai disse que você ama comer lanchinhos. A tia comprou especialmente para você os bolos. Experimente e veja como está o sabor. Depois de agradecer, você coloca na boca. Ao lado, Su Vanvan, embora estivesse com os olhos na televisão o tempo todo, mas seu olhar periférico estava sempre prestando atenção aqui. Ao ver que a mãe estava realmente lhe dando comida, você sentiu uma onda de desconforto. Esse irmãozinho nojento não pode manter um pouco de distância das outras mulheres? Pequeno An, não faça isso. Amanhã, haverá uma feira de encontros no jardim da cidade. Deixe a Vanva levar você para dar uma olhada. Veja se tem alguém adequado para dar uma chance. Daqui a 2 anos, você pode se casar. Assim que essa frase foi dita, você e Su Vanvan quase se levantaram ao mesmo tempo. Você estava assustado. Ela estava nervosa. Su Vanvan rapidamente disse: o irmão não é feio. Por que você está tão apressado em encontrar uma namorada? Olhando para a filha que sempre foi conhecida por sua calma, os olhos claramente alarmados, inclinou a cabeça e fez um ar confuso. Eu, Xiaoan, estou procurando uma namorada. Quem está ansioso? Eu não estou ansioso. Quando disse isso, Liu Fangfan sorriu secretamente por dentro. Olhando para você, ela estendeu a mão e deu um tapinha no seu ombro, dizendo com seriedade: então está combinado, tá? Depois de falar, Liu Fangfan não lhe deu a chance de responder. Levantou-se e caminhou para a cozinha sem olhar para trás. E na cozinha, Lu Mingyi ouviu claramente o que os 3 disseram. Ao ver Liu Fangfan se aproximar, aproximou-se e falou em um tom baixo. Você não disse antes que queria juntar Vanva e Xiaoan? Por que agora está mandando Xiaoan para um encontro?
Liu Fangfan lançou a ele um olhar. É um idiota, ainda não vale a pena dizer que você é um idiota. Estou acelerando o relacionamento deles, na verdade. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Su Vanvan dirigia sem expressão no assento do motorista. Um ar frio emanava dela. Um homem que ela mesma não se atreve a afastar. Agora, no entanto, ela tem que oferecê-lo ativamente para outras mulheres apreciarem e escolherem. Podes imaginar o quão péssimo está à sua disposição. E você ao lado também ficou sem palavras. Você realmente não queria ir a um encontro arranjado. Ao chegar ao canto dos encontros no parque, Su Vanvan, com uma expressão impassível, disse a você: hoje, estamos apenas olhando. Não estamos aqui para encontrar um parceiro. Se você se atrever a assediar, eu contarei sobre você ser pego. Na calada da noite, ao entrar furtivamente no meu quarto. Ao tio. Você sabe como é essa situação. Ao pensar nisso, você não pôde deixar de tremer. Você concordou obedientemente e pensou consigo mesmo: como sinto que essa mulher se tornou ainda mais assustadora. Após caminhar um pouco para frente, instantaneamente chamou a atenção de muitas pessoas. Tanto homens quanto mulheres ficaram deslumbrados. Os homens eram bonitos e as mulheres, deslumbrantes. Todos eram atraentes. Os dois eram verdadeiras raridades. Arara. A maioria das pessoas busca alguém rico, enquanto os homens querem encontrar alguém atraente. Então, logo alguém se colocou na frente de Su Vanvan. Ele sorriu e se apresentou. Olá, senhora. Meu nome em inglês é Kevin. Acho que podemos ter uma conversa mais profunda. O homem apresentava suas qualificações com confiança. Ele definitivamente era um dos melhores da feira de encontros. Considerado parte da elite. Mais à frente estava Su Vanvan. Como esperado. Su Vanvan falou friamente para o homem. Cale a boca. Abra espaço e saia. Com uma força imensa, ela empurrou o homem ao chão. Ele ofegou de dor ao cair. Ele acenou com os dedos em um gesto involuntário e disse: que irritante. Como você pode ser assim? Logo vocês chegaram com sucesso. A área central da feira de encontros. No centro, havia um palco elevado. Havia uma matchmaker chamada Wang Ma juntando um casal para um encontro às cegas. E havia ainda mais pessoas assistindo à cena. Era praticamente uma multidão. A situação estava extremamente barulhenta. Neste momento, Wang Ma no palco já havia encontrado uma mulher. Ela estava se perguntando qual homem escolher. De repente, ela te viu e seus olhos brilharam. Ela estendeu o dedo e apontou para você, dizendo: aquele jovem, não olhe para os lados. É você, venha rápido para o palco. Com tantas pessoas te olhando, você sentiu uma sensação de formigamento no couro cabeludo. Não teve escolha a não ser subir ao palco com relutância. Depois que ambos subiram ao palco, Wang Ma, vestida com um manto vermelho, olhou para a mulher. Ela segurou o microfone e sorriu, dizendo: esse jovem é bem interessante. Por favor, comece se apresentando. Em seguida, a mulher se apresentou com confiança. Assim que a mulher terminou sua apresentação, Wang Ma imediatamente expressou uma expressão de surpresa. Embora a idade da garota fosse um pouco avançada, suas qualidades eram verdadeiramente excepcionais. Encontrar um homem não deve ser difícil. Logo em seguida, Wang Ma olha para você. Você também se apresenta de forma simples. Meu nome é Luo Tongtian. Este ano, acabei de me formar na Universidade Mágica. Atualmente estou estagiando, sem casa e sem carro. Ao mesmo tempo, Luo Tong, que está em casa assistindo a vídeos de estudo, de repente espirra 2 vezes. Olha ao redor com confusão. Estranho, quem se atreve a falar de mim pelas costas? Não será que andei me entregando demais recentemente? Estou me sentindo fraco. Su Vanvan está em pé sob uma árvore de 3 metros, enquanto você está ao lado dela, sorrindo de forma agradadora. Minha boa irmã, eu me saí bem, não é? O canto dos lábios de Su Vanvan se levanta. Ela estende a mão clara e a coloca em sua cabeça, dando um carinho. Considere isso como um retorno. Você não me envergonhou. Como recompensa, a irmã vai te levar para comer um grande banquete de frutos do mar. Ao deixar o parque da cidade, Su Vanvan te levou a um restaurante de comida ocidental ao ar livre nas proximidades. No restaurante, Su Vanvan manuseia habilidosamente o bife no prato. E você simplesmente pega e começa a comer. O quão rude você pode ser, sendo rude. Ao ver isso, Su Vanvan sorri para você e diz: pequeno An, seu padrão de escolha de parceiro é masculino. Ao ouvir isso, você, imerso no sabor, responde sem pensar: como você? Mas se a personalidade fosse um pouco melhor, seria perfeito. Mas você não sabe que uma frase sua fez o coração calmo de Su Vanvan se agitar. Por um momento, a ação em suas mãos parou. Como eu? Significa que o irmãozinho fedido gosta de mim? Enquanto ela fica atordoada, você já terminou o bife no prato. Ao vê-la parada e sem reação, você simplesmente pegou o bife que ela cortou e disse feliz: você não gosta de comer. Então eu serei gentil e vou resolver isso para você. Depois de almoçar, a empresa teve um problema repentino. Su Vanvan teve que interromper as férias e te levar de volta para a empresa. A situação começou porque o vice-ministro do departamento de vendas estava envolvido em corrupção. Ele foi descoberto pela secretária Ye.
O valor que ele desviou era surpreendentemente alto. Já havia ultrapassado o limite de Suvanvan. Suvanvan lidou com isso até o final da tarde antes de finalmente terminar. No caminho de volta, até brincou com seu humor. Você, ao ver isso, não a incomodou. Ao voltar para casa, você foi direto para o quarto. Você não pode ajudar. Então a única coisa que você pode fazer é não dar mais problemas para Suvanvan. Nos últimos 3 dias, Suvanvan estava com uma expressão preocupada todos os dias por causa disso. Na quarta-feira, dia de trabalho, a colega de trabalho ao seu lado, Yao Yao, com uma expressão de tristeza indelével. Depois de hesitar por um momento, ela se aproximou do seu ouvido e sussurrou algumas palavras para você. Ao ouvir isso, você ficou um pouco confuso e disse: "Isso não é uma coisa pequena. Você tem certeza de que não ouviu errado?" Yao Yao acenou com a cabeça firmemente. Vendo a expressão dela, parecia que não estava brincando. Após pensar um pouco, você disse: "Tudo bem, depois do trabalho eu vou com você ver. Se for verdade como você disse, então você realmente fez um grande feito desta vez." A tarde passou rapidamente. Su Vanvan, embaixo da empresa, estava sentada no carro com um ar cansado. Ao vê-lo demorando para sair, franziu a testa. Nesse momento, o celular dela recebeu uma mensagem sua. "Vá para casa primeiro. Eu tenho assuntos sérios para resolver, vou voltar mais tarde. Não precisa me esperar para jantar." Su Vanvan viu essa mensagem. Seu humor, que já não estava bom, piorou. Ela foi fazer outra massagem. Su Vanvan imediatamente pediu ao departamento de segurança para verificar a gravação. 10 minutos depois, o departamento de segurança rapidamente obteve os resultados. O jovem mestre Su Helu saiu do trabalho e foi com uma colega de trabalho, saindo da empresa. Su Vanvan franziu a testa ao ouvir isso. "Ramase, não perca. Logo alcançaram você e Yao Yao, que estavam andando na beira da estrada. Mas o que você nunca imaginou foi que vocês entraram em um hotel para casais." Ao ver essa cena, Su Vanvan mordeu o lábio e disse: "Vamos para casa." Ao mesmo tempo, dentro da suíte do hotel, vocês estão se aproximando silenciosamente da porta, encostando os ouvidos na porta. Após um tempo, finalmente veio o barulho do corredor. De fora, ouviu-se a voz de um homem e uma mulher conversando, até que a porta da suíte ao lado se fechou. Só então tudo ficou em silêncio. Embora as vozes estivessem um pouco baixas, você ainda reconheceu a voz do vice-ministro da empresa, Lin Ji. Mas quanto a outra pessoa, você não sabia quem era. E a razão pela qual vocês sabiam que o vice-ministro do departamento de vendas estava aqui é porque Yao Yao, durante o intervalo para o almoço de ontem, queria ir até o terraço para respirar um pouco. Como resultado, ouviu acidentalmente o vice-ministro. Lin Ji fez uma ligação para a empresa adversária, para vender o plano da empresa para eles. E também soube que ele faria a negociação neste local. Neste momento, você rapidamente pegou seu celular. A tela estava exibindo a interface da chamada. Quando você chegou, você conectou os fones de ouvido Bluetooth sem fio com o celular da Yao Yao. Primeiro, você ligou para o seu próprio número. Então, através da janela da varanda da suíte, você jogou um dos fones de ouvido para debaixo da cama do quarto ao lado. Dessa forma, vocês poderiam ouvir a conversa do quarto ao lado através daquele fone de ouvido. Conseguiram escutar a conversa do lado. Nesse momento, no quarto ao lado, uma mulher ainda atraente colocou uma bolsa preta de couro sobre a mesa. Ela sorriu para Lin Ji. "Lin Ji, isso é uma pequena sinceridade que nosso chefe está lhe oferecendo. Por favor, aceite." Lin Ji abre o zíper da bolsa 7. Ao ver a bolsa cheia de dinheiro, um sorriso de satisfação apareceu instantaneamente em seu rosto. Também tirou uma pasta do seu malote que estava carregando. E este arquivo é o segredo central da empresa de Su Vanvan. No distrito mágico da cidade, uma escola privada será demolida. Por isso, muitas empresas imobiliárias estão de olho naquele terreno. Entre elas, as mais competitivas são o Grupo Yunxiao e o Grupo Longyan. E essa mulher é a secretária do presidente do Grupo Longyan. O objetivo desta vez é obter o plano do Grupo Yunxiao e o preço mínimo da empresa. Assim que obtiver, o esforço de Su Vanvan nos últimos dias também se tornará inútil. Ao ver o plano, a mulher estendeu a mão para pegá-lo, mas foi desviada por Lin Ji. Ele mostrou um sorriso malicioso no rosto. Ele a observava sem pudor. Lambendo os lábios, ele sorriu e disse: "Para conseguir este plano, você ainda terá que ver como se sai mais tarde." A mulher, claro, sabia bem o que estava por trás de suas palavras e sorriu de forma sedutora. Estendeu a mão e tirou o paletó preto. Um momento. Dentro do quarto, soaram sons que vocês não gostam de ouvir. Do outro lado, no quarto ao lado, você limpa a garganta 2 vezes e desliga a gravação. Depois, vocês saíram do hotel e pegaram um carro. Depois de trocar algumas palavras com Yao Yao, você a deixou em casa. Então você se dirigiu à mansão. Quando você voltou para casa, o motorista que estava esperando na porta puxou você. Encontrou Su WNWN com você e Yao Yao. Contou brevemente sobre o que aconteceu no hotel. Mais precisamente,
A campainha da mansão tocou. Ao ouvir o barulho, Su-WN-WN saiu. Disse com os olhos pintados. Você ainda tem coragem de voltar? Vendo isso, você deu de ombros e disse despreocupadamente. Então eu vou embora. Após dizer isso, você simplesmente se virou e saiu sem hesitar. Até Su-WN-WN ficou surpresa. Ela achou que você ficaria nervoso e tentaria explicar para ela. Mas não esperava que você simplesmente saísse sem olhar para trás. Neste momento, Su Vanvan estava muito irritada. Saúde. Seria melhor se você nunca voltasse. Você está andando pela rua. Você não explicou nada para Su Vanvan. Por quê? É simples. Você não é um idiota. Através das últimas ações, você pode perceber. Su Vanvan está interessada em você. Mas, pensando melhor, você, vindo de uma família monoparental, não tem nada. Su Vanvan é uma mulher tão talentosa e brilhante. Se não fosse pelo papai, você provavelmente nunca teria contato com pessoas assim na vida. Em vez de se tornar próximo, pensando em como manter a relação de irmãos, é melhor traçar limites cedo. Esta é uma ótima oportunidade. Claro que essa situação não vai passar despercebida por Su Vanvan, mas você quer dar uma resposta a ela através disso. Em seguida, você manda uma mensagem para Real Yao, pedindo para ela não se incluir na hora de fazer o relatório. Apenas dizer que foi mérito dela sozinha. Embora a última não compreenda, ela ainda assim concorda obedientemente. Mas nesse momento, você não consegue imaginar. Você subestimou o amor que Su Vanvan tem por você. Chegou o dia seguinte. Você não foi trabalhar. Mas sim, saiu de motocicleta elétrica pequena do Luton Tian para fazer entregas. Antes de ser demitido do grupo Yunxiao, só pôde se contentar em fazer entregas. Felizmente, você costumava fazer trabalhos temporários na faculdade. Você conhecia bem as condições das ruas ao redor. Enquanto isso, no escritório do gerente-geral do grupo Yunxiao, Su Vanvan olha para a cadeira vazia na gravação de segurança. Não consegue evitar e aperta o punho em forma de fúria. Por que você não me explicou? Ela lança um olhar de canto para o panda rosa em cima da mesa. A sua imagem surgiu na minha mente. A intuição dela dizia que você não era assim. Tipo de pessoa que se envolve com outras fora do relacionamento. Mas o que seus olhos viam a fazia ter que acreditar. Justo quando Su Vanvan estava angustiada, a secretária de repente abriu a porta do escritório e se aproximou dela, sussurrando algo. Após ouvir, Su Vanvan franziu levemente a testa e disse: Você tem certeza de que isso é verdade? A secretária acenou com a cabeça de forma séria e determinada. Em seguida, ela pegou o celular e mostrou uma gravação. Colocou a gravação na frente de Su Vanvan. O conteúdo da gravação era uma conversa do vice-presidente Lin Ji com a secretária do chefe da empresa rival. A expressão de Su Vanvan foi se tornando cada vez mais sombria. Os pensamentos que haviam estagnado devido à sua partida começaram a fluir rapidamente. Essa gravação foi, segundo Real Yao, feita em segredo. Mas, pelo que sabemos sobre Real Yao, com sua personalidade, é difícil que ela conseguisse essa gravação sozinha. Além disso, ontem ela foi com você para um hotel para casais. De repente, Su Vanvan se levantou. Sem dizer uma palavra, ela caminhou rapidamente em direção à saída do escritório. Ele finalmente compreendeu que você queria rejeitá-la com isso. Mas quem te deu o direito de escolher? Como você se atreve? Nesse momento, Su Vanvan mordia os dentes. Mesmo que seja atada, ela ainda vai trazer você de volta. Ela primeiro foi ao departamento de planejamento perguntar a Real Yao onde você estava. Mas ela viu Real Yao explicando apressada que ela também não sabia. Su Vanvan teve que desistir de perguntar a ela. Ela também ligou várias vezes para você. E ainda assim ninguém atendeu. Sem opções, ela só podia usar o método mais tolo. Ela se preparou para dirigir pelas ruas procurando por você. E do outro lado, você estava absorto entregando comida. Seu humor estava, sem dúvida, no fundo do poço. Entregar comida com esse calor escaldante não é diferente de ir para o inferno. O principal é que o preço de trabalho é baixo. Uma tarde passou rapidamente. O céu começou a escurecer. Você pegou o Luton Tian que acabará de sair do trabalho em sua motocicleta elétrica pequena. Você encontrou uma barraca de churrasco próxima. Bateram um bom papo enquanto bebiam. E essa bebedeira se estendeu até a madrugada. Até mesmo 2 garrafas de vinho branco foram totalmente consumidas. De modo que você e Luton Tian mal conseguiam andar. Vocês dois se ajudavam um ao outro. Nesse momento, você, com um leve rubor no rosto, soltou um arroto e murmurou: Filho, já que chegamos a este ponto, não vou mais te esconder. Na verdade, aquela namorada virtual com quem você se envolveu no primeiro ano da faculdade, sou eu que a representei usando um perfil falso. Luton Tian ficou surpreso ao ouvir isso. Em seguida, ele sorriu e disse: Não tem problema, na verdade aquelas meias de licra no seu guarda-roupa. Fui eu que coloquei lá secretamente. Ao ouvir isso, você e ele se olharam e sorriram. Sob essa luz amarelada do poste, vocês se apoiam mutuamente enquanto vão se afastando cada vez mais. Ao passar por uma esquina, finalmente não conseguiram aguentar mais.
e caíram no chão ao mesmo tempo. E assim, adormeceram profundamente. Não demorou muito. No escuro da noite, não muito longe, um Porsche vinha acelerando rapidamente. Em seguida, o som agudo dos freios ecoou. No segundo seguinte, o Porsche deslizou e parou firmemente. A porta do carro se abriu e Suvan Van saiu. Em seguida, ela se aproximou e segurou a sua gola. Abriu a porta do banco de trás e te jogou lá dentro. Depois de fazer tudo isso, ela saiu dirigindo, deixando Luton Tian deitado no chão. Na manhã seguinte, você abre os olhos sonolento. Uma dor latejante veio à sua cabeça. Após dar algumas batidas na cabeça, você finalmente olhou ao seu redor. Percebeu que a disposição do quarto era um pouco familiar, e havia um perfume sutil no ar, quase imperceptível. Depois de um momento, você finalmente aceita a realidade. Você está agora no quarto da Suvan Van, e ainda está deitado em sua cama. Ontem à noite você bebeu demais e não se lembra de nada. Não pode ser. Quando você pensar melhor, abrir. Suvan Van, vestindo pijama, entrou com uma tigela de mingau branco. Ela deu uma olhada e já estava acordada. Eu preparei um mingau para aquecer seu estômago. Você olha para a cama bagunçada. E, vestindo apenas suas calças largas, diz sem lágrimas. Ontem à noite, não fizemos nada que não deveríamos fazer, certo? Ao ouvir isso, Suvanva levanta levemente o canto da boca. Ela se senta na cadeira ao lado da cama, abrindo os lábios rosados e fala suavemente. Um homem e uma mulher sozinhos em um quarto, você sabe. O que você acha que poderia acontecer? Não posso negar. Você está muito bem. Assim que essas palavras saíram, imagens surgem instantaneamente em sua mente. Deitado na cama com uma expressão amarga. Uma expressão de quem não consegue viver nem morrer. A virgindade, que defendi por mais de 20 anos, agora se foi. Vendo sua expressão, Suvanvan disse, resignada. Não se preocupe, eu dormi no seu quarto ontem à noite. O que está acontecendo? Parece que eu dormi com você. Você parece estar em desvantagem. Até breve. Até logo. Suvanvan te entregou uma tigela de mingau. Ela piscou suavemente. Abra a boca. Eu consigo comer sozinha, não preciso que você me alimente. Por um longo tempo. Sobre o que aconteceu anteontem, ainda não acertei as contas com você. Se você vai comer, então coma, não me force. Sendo encarado pelo olhar ameaçador de Suvanvan, você teve que engolir em seco e beber o mingau. Ao ver isso, Suvanvan disse diretamente. Você sabe que eu gosto de você. Responda. Você deixou claro antes. Você também está ciente. Mas por que você me rejeita? Me dê um motivo. Você é uma boa pessoa. Não terminei de falar. O olhar de Suvanva mudou drasticamente, depois ela te encarou firmemente e disse. A resposta está errada. Diga novamente. Você se sente injustiçado cobrindo seu rosto direito que dói levemente. Você estava tão irritado que queria discutir com Suvanva. No segundo seguinte, a vi levantando a mão levemente. Você recuou o pescoço e imediatamente fez uma careta. Nós já somos como irmãos. E você é tão incrível que eu não sou digno de você. Ao ouvir isso, Suvanvan continuou olhando para você e disse. O que eu perguntei foi. Você gosta de mim? Gosto. Certo, então isso é suficiente. Se eu sou digno ou não. Isso é decidido por mim. Se eu digo que você é digno, então você é digno. Você ficou sem palavras, não sabia o que dizer. Uma tigela de mingau salgado logo ficou vazia. Suvanvan colocou a tigela vazia ao lado. E depois voltou para a cama. Com um olhar firme, disse. Quando eu acabei de me formar, eu não sabia por quê. Eu frequentemente me sentia confuso. Nos momentos em que eu me sentia mais impotente, foi você quem me deu a motivação para seguir em frente. Foi ao passar tempo com você que percebi. O futuro pode ser tão ruim assim. Eu comprei esse gostar de você. Você a observa com uma expressão extremamente séria. Silêncio por um momento. De repente, levantou a mão e deu um soco forte em si mesmo, odiando sua própria fraqueza. Depois de um tempo, você finalmente disse, com o rosto avermelhado. Suvanvan, eu gosto de você. Eu quero ficar com você. Ouvindo uma resposta, um sorriso finalmente se espalhou pelo rosto de Suvanvan. Você também reuniu coragem e lentamente se aproximou dela, enquanto a distância entre os dois diminuía. Justo quando você e Suvanvan finalmente quebraram as barreiras internas daquela camada de barreira relacional. De repente, um barulho veio de fora da casa. Van Van, você está em casa? Enquanto falava, Liu Fangfan abriu a porta. Olhando para você e Suvanvan, sentados em posição ereta, ele perguntou confuso. Durante o dia, o que vocês estão fazendo aqui no quarto às escondidas? Eu te chamei e você não respondeu uma palavra. Eu pensei que não havia ninguém em casa. Suvanvan exibe um sorriso bondoso na superfície. Na verdade, tudo está agitado por trás das cenas. Faltava apenas um pouco de conexão. Essa mãe não veio cedo nem tarde. Justamente agora as coisas estão dando errado. Eu e seu tio Lu acabamos de ir à loja de celulares. Este celular foi usado por um ano. Use o celular com as mãos. Aproveitei e comprei um conjunto para você e Xiaoan também.
Ao ouvir isso, Su Vanvan percebeu que não poderia se aproximar. Só pôde sair do quarto, furiosa. Você rapidamente pegou as roupas ao lado da cama e se vestiu. Nervosa, estava prestes a descer as escadas, mas foi parada por Liu Fangfang. Seu sorriso tinha um toque de diversão. Estranho. Xiaoan, por que você está dormindo no quarto da Vanvan? Vocês não estão me dizendo que... Você coçou a cabeça, nervoso, tentando explicar calmamente. Eu bebi demais na noite passada. Minha irmã me trouxe para casa. Ela dormiu no meu quarto ontem à noite. Oh, é assim então. Ao ouvir isso, Liu Fangfang te deixou em paz. Sorriu, observando sua silhueta enquanto você ia embora. Concordou com satisfação, sabendo que o genro já estava seguro. Mas tão rápido assim já começando a morar junto. O desenvolvimento está um pouco rápido demais. Precisamos parar isso um pouco. Coisas de sentimentos não podem ser apressadas. Se não passaram por um ajuste e já estão juntos. Mais cedo ou mais tarde, algo vai acontecer. Depois de almoçar, você foi puxado por Su Vanvan para ir às compras. Em uma movimentada rua de comidas nas proximidades. Você estava bem atrás dela. Sua mão acidentalmente tocou a mão de Su Vanvan. Assustado, você recuou a mão. Mas, pensando melhor, achou que não era certo. Ambos expressaram seus sentimentos um ao outro. Embora ainda não tenham se declarado formalmente. Mas de certa forma, isso já conta como um namorado em fase de teste, não é? Pensando assim, você reuniu coragem. Então, você segurou a mão de Su Vanvan firmemente. Neste momento, a tensão estava aumentando. E as bochechas de Su Vanvan estavam levemente rosadas. Ela se aproximou um pouco de você, fazendo os corpos dos dois quase se colarem. Su Vanvan de repente disse, sobre você ter entrado em um hotel para casais com outra mulher anteontem. O que você acha que eu deveria fazer para te punir? Eu fiz isso para te ajudar a descobrir o traidor. Ao ouvir isso, Su Vanvan virou a cabeça para olhar para você. Vou repetir. Você entrou em um hotel para casais com outra mulher. Você não pôde refutar e apenas fez uma cara amarrada. Então, o que você está pensando em me punir? Só para deixar claro, meu salário deste mês já foi todo descontado por você. Su Vanvan sussurrou em seu ouvido, rindo maliciosamente. Então, você vai ser punido a passar a vida toda ao meu lado. Você não pode ir a lugar nenhum. O verão em modo é, sem dúvida, o mais torturante. Considerando apenas você, preferiria morrer congelado a sentir um pouco de calor. Então você e Su Vanvan passearam um pouco, e depois voltaram para casa. Mas assim que chegaram em casa, Liu Fangfang e Lu Mingyi já haviam mudado para cá. Dizem que o ar-condicionado lá quebrou recentemente. Eles vão ficar aqui por alguns dias. Mas nesse momento você não sabia que a mudança de Liu Fangfang fez com que você e a relação com Su Vanvan se aproximasse ainda mais. Na mansão à noite, Lu Mingyi ficou responsável por cozinhar, e você ficou encarregado de lavar a louça e limpar a mesa, com funções bem definidas. Quando a noite avançou e você voltou para o seu quarto, Su Vanvan te ligou e disse calmamente: estou com insônia e não consigo dormir, você pode conversar comigo um pouco? Então você realmente não consegue dormir. Ou está querendo apenas conversar comigo? Você sorriu, sabendo a resposta. Minutos depois, você e ela começaram a conversar pelo celular, separados por uma parede. Você contou algumas histórias engraçadas da época da faculdade. Mal tinha começado a falar e do outro lado da linha já não havia mais resposta. É óbvio que Su Vanvan já adormeceu ouvindo. Você estava deitado debaixo do cobertor sem desligar o telefone. Depois de murmurar algo em voz baixa, exausto, você fechou os olhos e adormeceu profundamente. GRH esperou até o dia seguinte. ORTH. Você foi acordado porque Su Vanvan tampou seu nariz com a mão. Você esfregou o nariz avermelhado e disse insatisfeito: ai, o que você está fazendo? Su Vanvan cruzou os braços e olhou para você com uma expressão neutra, dizendo: ó. A primeira coisa que você disse à sua namorada ao acordar foi: o que você está fazendo? Ai, é isso mesmo? O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Certo. Você disse resignado. Água, tudo bem. Minha querida e boa irmã. Bom dia, me dá um. Sai fora, que nojo. Levante-se rápido, é hora do café da manhã. A partir de hoje, vamos juntos para a empresa. Antes, para evitar ser visto pelas pessoas da empresa. Além do fato de que você gosta de dormir até mais tarde. Soprou WNWN e ia trabalhar em horários diferentes. Agora, na empresa, todos sabem que você é uma pessoa com privilégios. Mas agora vocês já romperam essa barreira. Não há mais necessidade de evitar isso. Depois de comer, Li FNG ficou na porta, olhando para o carro que se afastava. Ela sorriu e comentou sobre o carro que ia embora. Esses dois jovens até têm um certo jeito de casal. Mas não vamos esquecer de quem é o filho. Lu Mingo se aproximou com uma expressão de satisfação. Na verdade, você sempre foi o orgulho do seu pai. Ele é bonito, ensolarado e graduado em uma universidade renomada. Qualquer mulher que o conheça não vai gostar? Li FNG lançou um olhar fulminante para Lu Mingo.
O que você está olhando? Não vai logo lavar a louça? Lu Mingo respondeu docilmente e poquei. No carro a caminho da empresa. Sem a supervisão da mãe. SWNWN deixou sua essência de pequena diabinha totalmente livre. Não consigo esperar para te abraçar. Levantando a cabeça, solta um sorriso malicioso. Agora, as pessoas certas estão cuidando de nós. Você não quer fazer algo por mim? Apenas por agora. Eu concordo com tudo que você quiser fazer. Ao ouvir isso, você finalmente se solta completamente. Você inclina lentamente a cabeça em direção a ele. À medida que a distância entre você e ela diminui, seu coração também começa a bater mais rápido. No segundo seguinte, com os olhos fechados, você sente os lábios tocando. Algo macio toca você. Quando você abrir os olhos, o rosto perfeito e sem falhas de Suvanvan está a poucos centímetros de você. Suvanvan vê seu rosto corado. Ela sabe que você deve ser um iniciante em beijos. O canto dos lábios dela forma um sutil sorriso. Meu irmão chato. Ele é realmente adorável. Normalmente, leva apenas mais de 10 minutos da mansão até a empresa. Mas, com o planejamento do motorista esperto, levou uma boa meia hora para chegar ao prédio da empresa. Ao entrar na empresa, Suvanvan voltou a ser a mulher gelo. Usando saltos altos e com um paletó feminino sobre os ombros, ela caminhou em direção ao escritório com muita confiança. A secretária já estava esperando na porta. Ao vê-la se aproximar, abriu a porta e disse em voz baixa: de acordo com a investigação, as ações do vice Lin realmente têm sido um pouco estranhas ultimamente. A gravação que Rei Yao deu é muito provavelmente verdadeira. Um gerente do departamento liderou a traição do grupo e assinou. Não é algo pequeno. Para não mencionar a possibilidade de vazamentos. Suvanvan sentou-se em seu lugar e mandou friamente: reescreva um plano que deve ser realizado em segredo. Além disso, captem mais fundos. Mas a outra parte já conhece nosso preço mínimo. Então, isso não é bom. Outra questão. Ao voltar para sua estação de trabalho, você se sentia desconfortável em qualquer posição. Após a nova sensação de vadiar ter desaparecido. Sentir que vadiar é uma tortura. Pensando um pouco, você se levantou e foi em direção ao escritório do gerente. No escritório, a secretária estava relatando a situação. Então você entrou sem bater na porta. Na frente de Suvanvan, com um sorriso no rosto. Com um sorriso confiante, disse: eu decidi que quero empreender. Você é graduado em uma universidade renomada, pelo menos. E se a empresa der certo? Naquela hora, a casa será sua. A secretária olhou para você com uma expressão estranha. Admirada, ela se perguntou de onde veio a coragem de você falar isso. Falar isso na frente de Suvanvan. Com a personalidade forte de Suvanvan. Como ela poderia deixar você simplesmente dizer que vai empreender? Especialmente agora, durante um período de crise financeira na empresa. Sua ação é, sem dúvida, uma provocação. Se você trouxer um plano viável para mim, eu vou junto com você para empreender. Suvanvan sorriu de forma intrigante. Mas por trás daquele sorriso intrigante havia um toque de carinho. Deixou a secretária ao lado boquiaberta. Não conseguia evitar de reclamá-lo mentalmente. Quem é você, cérebro de amor? Onde está a poderosa e autoritária Suvanvan? Você também não esperava que fosse tão fácil. Depois de ficar sem palavras, coçou a cabeça. Virou-se e saiu do escritório murmurando: desde quando essa mulher está tão fácil de lidar? Enfrentando a expressão confusa da secretária em poucos minutos, Suvanvan acessou as câmeras da área do grupo 3 de planejamento. Ela observou em silêncio. Então, viu você voltar ao seu lugar, abrindo o PPT com grande entusiasmo. Depois de ficar com uma expressão preocupada em frente ao computador por um tempo, acabou escolhendo vadiar. Só então Suvanvan riu com satisfação. A razão pela qual eu não o impeço de vadiar nos últimos 15 dias é para pagar indiretamente sua ambição. Agora ele foi mimado por mim e se tornou uma pessoa inútil no trabalho. O secretário levantou o polegar em admiração. Não é à toa que essa é uma jogada incrível da Suvanvan. Em apenas meio mês, você já caiu sem perceber. Não consegue escapar das garras de Suvanvan. Irmão fedido. Você apenas se comporta e seja meu enfeite. Eu ganho dinheiro e você gasta, está bom. Logo chegou a hora do almoço. Rei Yao, que havia arrumado os documentos e estava prestes a ir para o refeitório. Viu você dormindo gostosamente ao seu lado. Murmurou para você: Ango, levante-se. Você mascava os lábios sem nenhum sinal de ter acordado. Nesse momento, Suvanvan se aproximou. Rei Yao, ao ver isso, rapidamente se afastou. Inclinou a cabeça e cumprimentou respeitosamente. Bom dia, Suvanvan. Suvanvan respondeu suavemente. Seu olhar pousou em você, que estava dormindo profundamente sobre a mesa, e disse calmamente: olha ali, tem uma estrela usando meias de seda. Segurando uma almofada da Azuna em edição limitada. Esta frase parecia ter ativado algum tipo de interruptor. Você se levantou automaticamente e olhou ao redor. Com a boca ainda salivando, você disse excitado: meias de seda até a coxa. Onde está? Onde está? Ao seu lado, Rei Yao não conseguiu evitar rir em voz alta. Não esperava que você, que geralmente é tão relaxado e preguiçoso,
tivesse um momento tão engraçado. Em seguida, Su Vanvan puxou sua orelha. Enquanto te puxava, ela disse ao caminhar em direção ao elevador. A indústria é do país das luzes de neon. Eu vou fazer uma viagem de trabalho por 2 dias. Você me acompanha para almoçar fora, e eu já vou embora. Você, ainda atordoado, acenou com a cabeça inconscientemente. Em pouco tempo, Su Vanvan te levou a um restaurante de alta classe para almoçar. No meio do caminho, não pude evitar uma demonstração excessiva de afeto. Acabou alimentando até o garçom que ainda não tinha almoçado. No saguão do aeroporto de Magu, à tarde, vestido de noite, Vanvan estava usando um vestido longo. Parecia uma verdadeira beleza, com um rosto encantador. Atraía a atenção da maioria dos pedestres. O horário do embarque estava se aproximando. Su Vanvan te deu um abraço caloroso, enquanto seu coração estava em festa. Ouve a risada brincalhona de Su Vanvan ao seu lado. O irmãozinho travesso nestes 2 dias em que estive fora. É melhor você se comportar. Se eu descobrir que você não está sendo honesto lá fora, quando eu voltar, você está ferrado. Você começou a suar frio e acenou com a cabeça, mostrando lealdade. Ao ver isso, Su Vanvan finalmente sorriu satisfeita. Depois ela deu um leve toque em seus lábios. Então, ela virou e caminhou em direção à entrada de embarque. Meia hora depois, enquanto o avião cruzava as nuvens, você reprimiu a emoção enquanto caminhava para fora do aeroporto. Ela já tinha ido. Como você ainda pode se comportar? É impossível ir trabalhar. Você vai jogar a noite toda e assistir suas séries. Então, no dia seguinte, você teve um conforto sem precedentes. Depois de um dia inteiro, após o jantar e o banho, você deitou na cama e pensou um pouco. Acabou decidindo ligar para Su Vanvan. Do outro lado, no país das neon, eram 9 da noite. Dentro de um hotel de luxo, Su Vanvan, que estava lidando com assuntos, estava séria e focada, olhando para os complexos caracteres do país das neon no computador. Quase um brilho ofuscante. O celular na mesa tocou, com o nome Porquinho Bobo. Ao ver esse nome, o canto da boca de Su Vanvan se levantou involuntariamente. Ela pegou o celular, atendeu e disse baixinho: Eu pensei que você não iria me ligar. Já está escuro e só agora você está pensando em mim? Ao ouvir isso, você sorriu e respondeu: Eu estava com medo de não fazer essa ligação. Quando você voltar, você vai me dar uma bronca. Depois de dizer isso, você percebeu que do outro lado estava um silêncio meio assustador. Você rapidamente continuou a falar: Tudo bem, eu sinto sua falta. Ao ouvir isso, o olhar de Su Vanvan ficou frio. Parações dispersos, entre em contato. Parações não dissipados, entre em contato. Como você está se sentindo hoje? Estou me sentindo ótimo. Sinto que estou quase louco de tanto sentir sua falta. Quando você vai voltar, afinal? Ao ouvir isso, o canto dos lábios de Su Vanvan se curvou involuntariamente. Você conversou com ela por 2 horas inteiras, até que Su Vanvan começou a se cansar e encerrou a conversa. Na manhã seguinte, você acaba de abrir os olhos e vê Su Vanvan vestida com um vestido de dormir preto deitada ao seu lado. Debaixo da saia, surgiam pernas brancas e belas. A voz suave flutuou como fios delicados sobre seu coração. O porquinho preguiçoso finalmente acordou. Você estava deitado na cama, atordoado. Olhando para a súbita aparição de Su Vanvan, você perguntou atordoado: Você é uma? Você não está em viagem de negócios há 2 dias? Su Vanvan deu uma risadinha. Alguém não disse que sentia minha falta ontem à noite? Então eu peguei o primeiro voo de volta para te acompanhar no café da manhã. De Neon Country até Magic City são exatos 2.000 quilômetros. Só para comer um café da manhã sozinho. Você imediatamente estendeu os braços e a abraçou. Esta mulher é realmente boa nisso. Enterrou a cabeça no colo de Su Vanvan, o rosto ardendo. Enquanto os dois estavam em um momento amoroso. Do lado de fora do quarto, veio o grito de Liu Fangfan. Onde estão as mãos de vocês dois? Não vão descer logo para comer? Você e Su Vanvan finalmente começaram. Trocar de roupa e se preparar para descer e comer. Ao sair do quarto, Su Vanvan ainda fez questão de deixar um beijo em seu rosto. Liu Fangfan, vendo que os dois finalmente, não pôde deixar de dizer à filha: Você disse que, especialmente para pegar um voo de 2 horas de volta, só por causa de um café da manhã. Vem uma vez, que desperdício de tempo. Su Vanvan deu de ombros. Não tem jeito, quem mandou ser irmã mais velha? E você tem medo que a mãe Liu descubra você. E a sua relação com Su Vanvan agora? Nervoso, sem coragem de falar, continuou comendo em silêncio. Depois de comer, você dirigiu e levou Su Vanvan ao aeroporto. Os dois se separaram novamente no portão de embarque. E essa cena foi vista claramente por quem acabou de voltar do exterior. Su Minshin viu tudo claramente. Ele estava de pé na saída, segurando uma pasta, observando você olhando Su Vanvan se afastar não muito longe, começando a perceber que algo estava errado. Ele rapidamente filmou essa cena. Então ligou para Liu Fangfan. Assim que a chamada conectou, ele imediatamente questionou: Qual é a relação daquele garoto com Vanvan agora? Eu acabei de vê-los se abraçando no aeroporto. Como você está sendo mãe? Assim que a ligação foi atendida,
Su Minshin começou a questionar com uma voz severa, com um leve tom de reprovação. Em seu coração, Su Minjiu era sua filha mais brilhante. Mesmo se fosse escolher um parceiro para casar, a escolha só poderia ser aqueles jovens de famílias ricas. E não você, esse garoto pobre. Do outro lado da linha, Liu Fangfan estava assistindo à televisão. Ao ouvir a pergunta, perguntou. Seu bom humor rapidamente se desfez. Ela é minha filha, não precisa de você para cuidar. Se você ousar perturbá-los, não se queixe se eu virar as costas para você. Assim que terminou de falar, a ligação foi encerrada. Su Minshin mordeu o lábio e olhou para o telefone desligado. Após pensar por um momento, discou um número novamente. E do outro lado, você. Depois de se despedir de Su Vanvan, você voltou para a empresa e continuou a vadiar. Ficou assim a manhã toda. Quando estava prestes a sair para almoçar, seu celular na mesa tocou. Era uma videochamada de Su Vanvan. Ao atender, o rosto de Su Vanvan estava radiante de sorriso. Neste momento, ela parecia estar em uma rua comercial movimentada. Estava comendo. Por que você não liga a câmera? Eu tenho medo que você cobice minha beleza. Ao ouvir isso, Su Vanvan disse com o rosto irritado. Não é mesmo? Você fez uma careta e só então mudou para uma chamada de vídeo. Quando seu rosto apareceu diante dos olhos de Su Vanvan então revelou um sorriso deslumbrante e disse suavemente. Pequeno An. Eco, irmã mais velha, venha ouvir. E ao lado, a próxima, Rei Ao Yao, ao ouvir isso, não pôde deixar de admirar seu charme. Conseguir fazer aquele Sudai, tão frio e distante, se transformar em uma irmã amigável. Eu definitivamente não vou chamar. O que você acha que eu sou? Se você me manda chamar, eu chamo. Então eu não ficaria muito envergonhado? Você deu um pequeno resmungo arrogante. Homem, minha paciência tem limites. Se você não quer que eu volte para casa segurando um chicote, é melhor você ser um pouco mais sensato. Entendeu? No segundo seguinte, você a chamou suavemente. Irmã mais velha. Depois de gritar, até você não pôde deixar de ficar vermelho. Do outro lado da linha, Su Vanvan não conseguiu conter um sorriso. Se não estivesse viajando a trabalho no exterior, ela realmente queria agora mesmo prender você, seu rebelde, seu irmão mais novo e te fazer de gato e sapato. O tempo passou rapidamente e logo chegou a noite. Neste momento, um avião vindo do exterior estava pousando lentamente no aeroporto de modo. Ao esperar Vanvan sair do avião, ela percebeu que havia uma figura dentro. Como era muito tarde, basicamente ninguém estava esperando, então ela se destacou. Ela sorriu levemente naquela direção. Você estava sentado em uma cadeira cochilando. De repente, uma fragrância familiar a envolveu. Ouvindo a voz de Su Vanvan ao seu lado. Você veio especialmente para buscar sua irmã? Parece que você ainda tem um pouco de consciência. Você acorda subitamente e vê a pessoa à sua frente. É Su Vanvan, que faz uma careta e diz. Quem veio te buscar? Eu só estava correndo à noite e acabei passando por aqui. Estou um pouco cansado, então entrei só para descansar um pouco. Olhando para você, que é tão orgulhoso. Su Vanvan estende sua mão delicada para você. Ela te puxa da cadeira e começa a andar para fora do aeroporto. Saindo do aeroporto, a paisagem noturna da cidade se revela diante de seus olhos. A brisa da noite está bem fria. Você vê que ela está vestindo um vestido branco bem leve. Então você tira o seu casaco e coloca sobre ela. Ao ver isso, o coração de Su Vanvan se aquece. Em seguida, ela se aproxima e te abraça, dizendo: o casaco ainda está um pouco grande. Assim fica um pouco melhor. Você não diz nada, apenas a abraça um pouco mais forte. O Porsche está parado na calçada. Su Vanvan, que já estava com sono, entra no banco do passageiro, desejando uma boa noite. Logo adormeceu profundamente. Isso claramente significa que, ao chegar em casa, você deve carregá-la de volta ao quarto. O que você pode fazer? Foi você quem escolheu sua namorada. Tem que mimá-la, não é? Na manhã seguinte, bem cedo, devido ao fato de ter dormido muito tarde na noite anterior, Su Vanvan ainda não se levantou até agora. Na mesa de jantar da sala, Lu Mingyi, ao ouvir as palavras de Liu Fangfan, arregalou os olhos. O que você quer dizer com conhecer o sogro? Nós acabamos de começar a viver juntos. Não é um pouco cedo demais para isso? Enquanto você come despreocupadamente, já não se importa mais com a vida ou a morte do velho Lu. Não importa a idade, contanto que seja o genro. Qualquer um que conheça o sogro pela primeira vez sempre estará apreensivo. Afinal, é a filha que eles criaram com tanto esforço, sem passar por dificuldades. Como eles poderiam aceitá-lo? Ao pensar nisso, você se sente um pouco aliviado. Pelo menos você não precisa sofrer essa tortura. Ao lado, Lu Mingyi ainda estava se esforçando, tentando conseguir mais tempo para adiar a execução. Então, Shi Quan lançou um olhar para você e disse: meu pai quer ver o pequeno An. E não você de novo. Você tão. O canto da ilha. Assim que essas palavras foram ditas. Você é bobo. Lu Mingyi ficou momentaneamente perplexo. Só então ele se recuperou e limpou a garganta 2 vezes. Com um tom sério e gentil, ele deu um tapinha no seu ombro e disse:
O pai quer te ver, você tem que ir. Mostre seu rosto para o velhote o quanto antes. De qualquer forma, você tem um pouco do charme que eu tinha quando era jovem. Vá, eu confio em você. A velocidade com que isso mudou. Você deseja chamar este velho de seu oponente mais forte. Sem opções, você só pode aceitar. Afinal, é um mais velho. Recusar logo na primeira reunião seria um grande desrespeito. Depois de terminar a refeição, Liu Fangfan dirigiu pessoalmente e levou você para fora de casa, indo em direção ao subúrbio do mercado matinal. De acordo com o que a senhora Liu Fangfan disse, o avô Liu, quando jovem, parecia ser um comerciante, enriquecendo durante tempos conturbados. Depois de envelhecer, ele se retirou para as montanhas. Deixou toda a herança para a única filha, que é a senhora Liu Fangfan. Quanto aos dois filhos, eles morreram antes de sua avó nascer. Na estrada rápida para a mansão da família Liu, a senhora Liu Fangfan, que estava dirigindo, deu uma olhadinha em você, que estava um pouco. Você, que estava um pouco tímido, soltou uma risadinha. Pequeno An, qual é o estado atual do seu relacionamento com Van Van? Já tiverem relações? Ao ouvir isso, você quase não conseguiu respirar. Tossiu 2 vezes pesadamente, com um semblante um pouco embaraçado. Tia Liu, o que você está dizendo? Não fizemos nada. Eu e ela temos uma relação normal de irmãos. A senhora Liu Fangfan disse com um sorriso enigmático. Diante da tia, não precisa se disfarçar. Eu conheço minha filha, como eu poderia não saber? Ela costumava nem me dar muito trabalho. Desde que você chegou, sua personalidade se tornou muito mais alegre. Então, vocês têm algo entre vocês ou não? Não. Nós também estamos em um relacionamento sério. Você sabe por que o velho mandou você se encontrar com ele desta vez? Diante do seu olhar confuso, Liu Fangfan explicou a sua dúvida em voz baixa. Aquele cara, Su Minshin, viu você levando Van Van para o aeroporto. Pode ser que ele tenha suspeitado de algo. Ele ligou secretamente para o velho. O velho sempre teve uma grande afeição por Van Van. Ao saber que você está com ela, foi por isso que ele te chamou. Ele pode querer te testar. Então você deve se preparar mentalmente. Os pensamentos dele são difíceis até para mim. Você acena com a cabeça, pensativo. Depois de dirigir mais de 10 quilômetros, o carro já havia deixado a cidade movimentada. Em breve, chegaram a outra mansão grandiosa. A mansão era cercada por altos muros. E, de fato, havia uma equipe de seguranças patrulhando. Quando viram o Maybach familiar se aproximar, 2 seguranças correram rapidamente até a porta e abriram o pesado portão de ferro. Ao abrir a porta, todos os seguranças se curvaram em uníssono. Essa cena faz você lamentar o poder do dinheiro. Após o Maybach entrar na mansão, ele continuou a dirigir por mais 2 minutos. Só então parou em frente a uma vila de 2 andares. Ao ouvir o barulho, Liu Pingyan saiu da vila. Embora já tenha mais de 70 anos, sua postura ainda estava ereta. Ele estava vestido com roupas simples. Seu olhar astuto caiu sobre você. Sua voz era forte e firme. Então é você quem está amigo da Van Van, né? Venha aqui. Primeiro, ajoelhe-se por meia hora. Essa atitude te intimidou imediatamente. Liu Fangfan saiu do carro e disse, impotente. Pai, quando você vai parar de assustar as pessoas? Liu Fangfan balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Ela te levou em direção à vila. Depois de entrar na sala de estar, Liu Pingyan aproveitou a oportunidade para se aproximar de você e resmungar. Você é tão irritante.